Capítulo 151 Ataque de feras em pequena escala. Havia alguns animais selvagens avistados ao redor da vila do Vale Verde e eles estavam causando problemas para a cidade. Antes de Anchial chegar, Balsas havia usado algumas pequenas quantias como recompensa para incentivar os refugiados a caçar os animais. Lentamente, ele percebeu algo estranho: os refugiados seriam capazes de caçar os animais selvagens sem nenhuma perda. Após alguma observação, ele descobriu para sua surpresa que esses refugiados pareciam ter o avivamento Spears e nunca morreriam realmente. Balsas ficou chocado. Pode ter sido normal para uma pessoa ter a habilidade de revivar o Spear, mas seria uma história diferente para um grupo inteiro. Será que essa habilidade pode se espalhar, assim como a tribo dos lobisomens nos mitos, onde a saliva de alguém carrega os genes mutantes e pode transformar uma pessoa normal em outra de sua espécie com uma mordida? Após algumas observações, Balsas ficou animado ao descobrir que os refugiados eram facilmente satisfeitos com pequenos incentivos. Se eu conseguir que esses estranhos refugiados trabalhem para mim, sua característica de avivamento formará um exército formidável. Não terei mais que temer ninguém de Black Pine. Mesmo que esses refugiados tenham habilidades de revivificação, eles tinham força de combate ilimitada. Balsas havia perguntado a eles sobre suas origens, mas as respostas foram na maior parte sem sentido. Apesar de algumas dúvidas não resolvidas sobre os antecedentes dos refugiados, Balsas decidiu que não havia problema em prosseguir e negociar com eles por seus serviços. Ele estava prestes a entrar em ação quando Black Panton chegou e foi calorosamente recebido pelos refugiados. Balsas ficou alarmado. O Black Panton também está aqui para esses refugiados. Ele sabe sobre a habilidade deles também. Black Panton não era alguém com quem se mexer, então Balsas decidiu ficar parado e observar por enquanto. No entanto, ocorreu um acidente. As feras que residiam perto da cidade atacaram. Inúmeros animais selvagens vieram da selva e fizeram o chão tremer. Os lobos do demônio cinzento eram a maioria. Sua pele era cinza carvão e eles eram tão grandes quanto búfalos selvagens. Também havia pitons gigantes de escamas roxas que tinham de 10 a 20 metros de comprimento, deslizando entre os lobos. Os animais selvagens eram comuns e eram uma ameaça enfrentada por todas as cidades. Balsas ordenou que a cidade fosse encerrada sem hesitação e pediu aos seus soldados que preparassem as metralhadoras nas torres de vigia para lutar contra as feras. Os jogadores que ficaram de fora da cidade se tornaram a zona tampão para eles conterem as feras. Balsas estava feliz por ter refugiados que podiam ser sacrificados sem nenhum custo. Os Grey Devilwolves maduros tinham cerca de livre 20. Eles se lançaram contra a multidão e dilaceraram um jogador em 2 ou 3 mordidas. Sublinhado: você iniciou a missão de emergência, proteger Green Valleyville. Sublinhado: além dos jogadores normais, Anchial recebeu a missão de emergência também. No entanto, para seu desânimo, a recompensa era um padrão de novato de apenas alguns milhares de XP. Anchial observou com grande interesse de um lado enquanto os jogadores lutavam contra as feras. Balsas percebeu que Anchial havia rastejado até o topo da muralha da cidade enquanto não estava olhando e observava a batalha intensamente. Balsas ficou alarmado. Black Panton foi capaz de rastejar silenciosamente pela parede quando tantas pessoas estavam olhando para a parede da cidade. Isso significava que ele também podia se aproximar silenciosamente de qualquer pessoa que quisesse. Na verdade, ele estava cumprindo sua reputação como um assassino habilidoso e realizado. Os jogadores deram tudo para proteger a cidade. A situação era sangrenta e violenta. Os jogadores não ficaram totalmente derrotados apenas com a ajuda das metralhadoras da cidade. Anchial acompanhou de perto o desempenho dos jogadores. Green Valleyville consistia principalmente de jogadores de 2 classes, Spear e Mechanic. Ele viu muitos Spears diferentes: aumento de atributos, força sobre-humana, vigor, velocidade, cura instantânea e controles elementais, que incluíam habilidades como coletar pedras ou fortificar armaduras usando pedras. Havia uma infinidade de Spears, mas a maioria era de baixo nível e de curta duração. Eles estavam causando algum dano aos lobos, mas apenas alguns jogadores de Spear eram mais notáveis. A luta entre os jogadores e as feras foi difícil, então alguns jogadores estavam transmitindo a batalha ao vivo no fórum. Anchial estreitou os olhos. Ele decidiu se juntar e encerrar essa batalha rapidamente. Com isso, ele pulou da parede. Ativando suas botas,
eletromagnéticas, ele se moveu como se houvesse gelo sob seus pés. Ele mergulhou na batalha como um raio negro, zunindo pelo campo de batalha, direto para um lobo-demônio cinzento relativamente menor, que era velho e tinha pouco pelo restante. Era o líder do bando, e Anxiao percebeu isso quando ele estava observando agora mesmo. Anxiao decidiu não atacar essas feras. Sniping limitaria o dano da área, e ele tinha munição limitada com ele. Foi a chance perfeita para ele ver o que ele poderia fazer com seus atributos LV-50 contra essas feras LV-20. Os animais eram comuns no planeta Água Marinha. Ao lutar contra feras em grandes escalas, ele não mergulharia sozinho. Seria extremamente perigoso porque o exporia a ataques de alta frequência de todos os lados. O rebanho de feras em Grey Valleyville era muito pequeno. Com apenas milhares de lobos e cobras, Anxiao podia se dar ao luxo de exibir seus atributos. Alguns lobos demônios cinzentos de constituição forte imediatamente cercaram o Rei Lobo. Com o uivo do velho Rei Lobo, seus guardas avançaram na direção de Anxiao. Anxiao estava vestido de corpo inteiro em sua armadura retrátil controlada magneticamente. Ele ergueu o braço para bloquear as garras afiadas dos lobos, e o som de choque foi retumbante. Ele estava lutando contra lobos, que eram 4 a 5 vezes maiores do que ele. Ele tinha 69 pontos em seu atributo força, muito mais alto do que o LV-20 Grey Wolves. Seus dedos cravaram na carne das garras de um lobo e jogaram o lobo sobre sua cabeça e no chão como uma boneca de pano. Mas, ao contrário de uma boneca de pano, o lobo pousou e fez uma depressão no chão, choramingando. Os jogadores que viram esta cena ficaram chocados. A cena foi muito impactante. Era como se um anão jogasse uma pessoa normal sobre seus ombros. Anxiao ficou exultante ao descobrir como seu corpo era forte. Seus punhos pousaram em um lobo como um bate-estacas com baques sólidos. Cada golpe foi preenchido com poder que causou dano direto nos pulmões dos lobos. Um lobo foi arremessado para longe, mas iria se levantar e atacar novamente, apenas para ser jogado para longe mais uma vez. O local atingido seria marcado com manchas roxas profundas. Os lobos começaram a se aglomerar para proteger o Rei Lobo. A visão de Anxiao estava cheia de lobos que o atacavam com garras e presas de todos os ângulos. A armadura retrátil colidiu com as garras afiadas e faíscas voaram. Anxiao mal conseguia segurar o peso dos lobos de todos os lados, muito menos se mover. Na verdade, é muito difícil matar e passar pela multidão de bestas. Anxiao mudou seu plano e ativou o gerador de força repulsiva, que enviou uma força de empurrão e jogou todos os lobos ao redor nos lobos nas costas. Com o caminho limpo, Anxiao empurrou com o pé e aumentou a velocidade de suas botas flutuantes. O vento uivava quando ele se aproximou do Wolf King em alta velocidade. Ele bloqueou os ataques ferozes do Rei Lobo, agarrou a cabeça do lobo e a torceu, jogando-a no chão. Ele pressionou o joelho com força contra o estômago do lobo e pressionou sua cabeça com a mão esquerda. Cerrando o punho direito, acertou bem na cabeça do lobo. A cabeça do Rei Lobo foi esmagada após alguns socos. Sangue derramado por toda parte cada vez que ele socava, o poder surgindo através de seus músculos, tendões e ossos era como um arco apertado que armazenava grande força. Foi muito gratificante sentir-se à vontade e no controle de tão grande força. A região crítica de um lobo era seu estômago, mas Anxiao preferia atacar mais a cabeça. Depois de alguns socos, o Rei dos Lobos estava a apenas alguns segundos da morte. A matilha de lobos estava uivando e todos abandonaram os inimigos para atacar Anxiao. Uma enorme matilha de lobos empilhados em cima dele como uma pequena colina. Anxiao foi pressionado contra o chão. O cheiro pungente de lobo encheu as narinas de Anxiao, e seu rosto se contraiu. Ele estava quase sufocando. Seu sentido aguçado permitiu-lhe identificar os componentes do cheiro. Urina de lobo, solo, suor, excrementos secos Capítulo 152. Um mecânico corpo a corpo é o melhor tradutor. Atlas Studios editor. Atlas Studios empurrando o chão com as duas mãos. Ele conseguiu suportar o peso da enorme matilha de lobos em suas costas. Cada lobo pesava pelo menos 80 quilos. Embora fosse muito desgastante, Anxiao finalmente avistou uma abertura e rapidamente saiu, puxando simultaneamente uma granada de mão de suas roupas e jogando-a embaixo da matilha de lobos. Estrondo. Um som abafado estourou, e fragmentos da granada dispararam com as chamas causadas pela explosão.
A matilha de lobos uivou tristemente enquanto o sangue fresco jorrava de seus corpos. A armadura de Anchial também estava salpicada de vermelho. Cambaleando enquanto se levantava, sua mão roçou ao lado do corpo enquanto ele brandia um facão dobrável que havia sofrido muitas modificações. Foi recentemente melhorado e pode ser considerado uma edição real. Anchial correu agilmente através da matilha de lobos, sua lâmina cortando seus inimigos, trazendo ondas de sangue fresco ao longo de seu caminho. O veneno venenoso cuspido pela Piton roxa não alcançou seu trabalho de pés. Com um lampejo de sua lâmina, ele cortou a cabeça da cobra. A lâmina ferida onde a cobra foi decapitada era lisa como um espelho, com sangue fresco jorrando continuamente enquanto a cobra sem cabeça convulsionava incontrolavelmente no chão. Todos os animais selvagens correram em sua direção. Puramente pegando emprestado a velocidade dos tênis de patinação e a defesa da armadura retrátil magneticamente controlada, ele poderia massacrar sozinho o rebanho de feras. Os jogadores foram deixados de lado, pois só podiam olhar em choque e perplexidade enquanto Anchial matava todos os animais que se aproximavam. Ele era um mecânico, então como ele acabou em uma luta corpo a corpo? Os olhos dos jogadores foram todos atraídos para o estilo de luta elegante de Anchial. Era inegável que ele era realmente suave. Ele estava redefinindo a maneira como a maioria deles via mecânica. Descobriu-se que não era verdade que os mecânicos só podiam lutar à distância. Sua habilidade de combate corpo a corpo também era notável e podia ser muito agressiva. Além disso, eles tinham um estilo claro de combate corpo a corpo que era distintamente diferente dos pugilistas. Frenzy Edward finalmente entrou online quando ele chegou aos arredores da cidade, sem fôlego. Vendo a situação com as feras, foi também a primeira vez que viu um Anchial mostrar suas habilidades. Naquele momento, ele sentiu que havia encontrado sua luz guia. Esse era exatamente o estilo de luta que ele amava. Pode-se dizer apenas olhando sua identidade, escolher seguir Anchial foi definitivamente a melhor decisão. Frenzy Edward mal conseguia suprimir sua excitação, ele realmente fez a escolha certa naquela época. Não apenas Frenzy Edward, mas muitos outros jogadores foram influenciados pelo que acontecia nos fóruns. Os jogadores que estavam pensando em mudar de classe começaram a se interessar pela mecânica novamente. Depois de matar tantos lobos e cobras, o campo de visão de Anchial clareou de repente. Ele percebeu que a matilha de lobos estava gradualmente se retirando em meio a choramingos, e o grupo de pitons de escama roxa também fugiu. Logo, toda a matilha de feras selvagens recuou, deixando cadáveres espalhados pelo chão, encharcando o chão com sangue vermelho brilhante. Ele exalou um suspiro e limpou os vestígios de sangue deixados em sua armadura. Com suas estatísticas, lidar com essas bestas de baixo nível os deixaria completamente esmagados. Ele ainda tinha 40% de sua resistência restante. Os mecânicos raramente lutavam contra seus inimigos no combate corpo a corpo. No entanto, fazer isso ocasionalmente o fazia se sentir revigorado. Em vez de usar um estilo de luta que dependia de sniping, o que levaria a uma morte instantânea a cada tiro, esse tipo de sensação real de luta com os punhos era muito mais adequado para destressar. Os guardas de Greenville saíram para limpar o campo de batalha, carregando os cadáveres das feras de volta para a cidade como suprimentos de comida. Anchial rejeitou o convite repetido de Bazas. Sob o olhar dos excitados jogadores, ele voltou à sua posição original com indiferença, fingindo descansar enquanto fechava os olhos. A interface indicou que a missão foi concluída. Além disso, ele matou mais de 100 bestas, obtendo mais de 20.000 pontos de XP no total. Como seu próprio nível era muito mais alto do que os seus alvos massacrados, os pontos de XP que ele ganhou seriam reduzidos em muito, mas não importa o quão pequeno fosse, era XP. Mesmo assim, o todo-poderoso mecânico não se importaria nem um pouco. O principal objetivo dessa luta era testar seus reflexos atuais e ter uma compreensão mais clara de seu calibre físico. Somente fazendo isso ele poderia cuidar de pequenos detalhes em batalhas futuras e ter o melhor desempenho. Outra razão era que ele queria continuar a exibir as habilidades de um mecânico. Ele percebeu que os jogadores de Spear geralmente exibiam suas habilidades mais legais, mas os novos jogadores de mecânica ainda eram uma minoria. Abrindo o fórum, Anchial percebeu que havia jogadores que tinham enviado um vídeo da luta agora há pouco. O título foi chocante. Superado. Os mecânicos podem realmente lutar assim.
A gravação mostrou Anxial vencendo quase sozinho uma luta de feras. Os visuais foram muito impactantes. No passado, ele usava principalmente atiradores, matando seus inimigos com um tiro, ou usava o alto poder de fogo de suas torres e rovers, mas nunca havia mostrado sua habilidade individual de luta. Desta vez, ele destacou isso, e os comentários e respostas em tempo real transmitiram principalmente choque e espanto. Mas ele percebeu que abaixo da postagem, havia uma resposta que foi empurrada manualmente. Olhando para a identidade, era Luzman. Seu tom era tão áspero como antes. Black Phantom é realmente muito forte, não vou negar, mas a mecânica é realmente um lixo. Olhe atentamente para o início do vídeo. Spears são a força central ao lutar com feras, e aqueles jogadores que avançaram para se tornarem mecânicos só podem sentar ao lado e atirar sem rumo, sem um único uso para eles. Presumo que este clipe foi provavelmente gravado por um mecânico. Além dos mecânicos, que podem estar parados de um lado, acho que nenhum outro jogador teria tanto tempo em uma luta real. Além disso, pare de compartilhar os vídeos do Black Phantom. Esse idiota quer me enganar para me tornar um mecânico de novo. À medida que ele continuava no cargo, as respostas se dividiram entre as que apoiavam Luzman e as que discordavam dele. Anxial estalou os lábios. Ele ficou um pouco irritado. Luzman se manteve firme nesse ponto e vinha manchando sua reputação. Isso seria um obstáculo para seus negócios. A atenção dos jogadores foi atraída para esta discussão. Sua exibição de habilidades parecia ser menos impactante agora. Com a rica experiência de Anxial em discussão, com um olhar, ele poderia dizer que Luzman era um guerreiro do teclado que postava comentários depreciativos em todos os lugares para desencadear brigas online. Coçando a cabeça, Anxial realmente não tinha uma boa solução para isso. Essa era uma discussão que obviamente surgiria, assim como escolher entre tofu doce ou tofu salgado. Desde que ninguém o restringisse, não havia como impedir que outras pessoas comentassem online. Mas agora sou apenas um NPC. Mesmo se eu exibisse minhas habilidades, não seria o suficiente para fazer mais pessoas acreditarem na mecânica. Não há nada mais que eu possa fazer, não é como se eu pudesse ir na frente dos jogadores e gritar na verdade, eu sou um jogador. Anxial se sentiu impotente. O modelo do NPC era seu segredo que ele não queria revelar. No entanto, da perspectiva de um jogador, ver um NPC gritar eu sou um jogador só faria com que ele se sentisse curioso e divertido. Muitos não acreditariam que fosse verdade, e muitos pensariam que era um ovo de Páscoa ou um design de personagem, assim como Deadpool. Houve alguns jogos de simulação no passado em que personagens fictícios diriam que sabiam da existência dos jogadores, mas quem acreditaria que isso era verdade? Aqueles que realmente acreditaram já haviam sido corrigidos pela Ian Technologies. O cheiro de sangue ainda não havia desaparecido. Frenzy Edward, que havia corrido de longe, atraiu a atenção dos jogadores. O Galaxy Teams anunciou seus movimentos, e Frenzy Edward ganhou uma fama de curta duração. Ele foi reconhecido em um momento. Os jogadores ao redor deles começaram a sussurrar uns para os outros, parecendo com inveja. Não é o jogador profissional mencionado pelo programa. Ele tem uma foto no anúncio promocional. Ele realmente tem um relacionamento especial com o Black Phantom. Eu quero desbloquear uma missão oculta com o Fantasma Negro também. Frenzy Edward gingou até o lado de Anxial. Anxial considerou bem este jogador, que tinha algum potencial. Era normal envergonhar Frenzy Edward na frente de NPCs, mas ele não teve coragem de fazer isso na frente da multidão de jogadores. Não importava o que acontecesse, Frenzy Edward também era um jogador profissional, e sua imagem era muito importante. Anxial designou aleatoriamente alguma missão regular. Quando Frenzy Edward recebeu a missão, seu rosto foi dominado pela decepção. Recolher materiais? Isso é tão chato. Você também pode me dizer para dançar. Os lábios de Anxial se curvaram. Os hábitos eram realmente assustadores. Nesse momento, um jogador se aproximou. A identificação acima de sua cabeça dizia Lâmina rindo. Ele perguntou, espada frenética? Assim que Frenzy Edward viu essa pessoa, seu rosto caiu quando ele respondeu secamente. É você. Então, você está aqui para jogar Galaxy também. Por que você não está mais jogando Knig? Ah, não é desafiador o suficiente, Logingblad disse meio zombeteiro. Alguns jogadores reconheceram Logingblad.
Não é o jogador profissional, Longingblad. Ouvi dizer que ele era um dos 3 melhores jogadores do Knight, ele até ganhou 2 campeonatos antes. Longingblad gostou da surpresa dos jogadores completamente. Seus olhos esconderam sentimentos de condescendência enquanto ele olhava para Frenzy Edward. No passado, Frenzy Edward também tinha sido um jogador profissional em Knight. Em competições oficiais, ele havia sofrido inúmeras derrotas para Longingblad, e sua fama estava longe de ser a de Longingblad. Longingblad viu as recompensas atribuídas a Frenzy Edward no Galaxy Teams e percebeu que seu antigo oponente estava em melhor situação do que ele. Sentindo-se verde de ciúme, ele intencionalmente veio criar problemas. Depois de algumas palavras, ele fingiu perguntar casualmente, já que nos conhecemos, vamos ter um duelo PVP. Eu sou um Spear, e você? Ponto. Mecânico. Frenzy Edward estava ligeiramente hesitante, embora ele estivesse sob a orientação de Anxial, suas habilidades mecânicas atuais eram muito inadequadas para a batalha. Inconscientemente, ele queria rejeitar o duelo. Inesperadamente, Longingblad disse de repente, já que nos conhecemos há tantos anos, vamos ter um duelo amigável. Você não pode rejeitar um pequeno pedido como este, ou você me despreza. Frenzy Edward estava sem palavras. Essas palavras tornaram difícil para ele rejeitar. Não havia necessidade de brigar com alguém no mesmo setor por causa de algo pequeno como isso. Longingblad riu friamente em sua mente. Ele disse isso porque temia que Frenzy Edward rejeitasse o negócio. Ele queria duelar com a Frenzy Edward apenas porque havia ganhado alguma popularidade no Galaxy. Depois de obter fama, ficou mais fácil se tornar a presa de outra pessoa. Se ele derrotasse Frenzy Edward, provavelmente poderia diminuir a popularidade deste último. Para um jogador profissional que participou de um programa para ser derrotado por ele, ele poderia se tornar um pouco mais famoso também. Longingblad estava muito confiante. Ele sentiu que um Spear desperto era muito forte. Sua aplicação elementar era uma armadura de fusão rocha-terra adequada para defesa. Era forte contra pistolas, então ele sentiu que suas chances de ganhar eram bastante altas. Mesmo se ele perdesse, ele poderia testar a distância entre eles. De qualquer forma, a essa altura, eles não morreriam. Longingblad achava que esse negócio só trazia benefícios para ele e que não teria perdas. Além disso, ele olhou para o fantasma negro, que estava parado ao lado, seu olhar se iluminando. Se Frenzy Edward pode desbloquear uma missão oculta, eu vou tentar também. Capítulo 153, Controle nos bastidores. Tradutor, Atlas Studios. Editor, Atlas Studios. Anxial observou com interesse de lado. Longingblad. Nenhuma impressão dele. Provavelmente não é importante o suficiente no Galaxy. Frenzy Edward eventualmente se tornaria um jogador lendário no futuro, mas agora, ele estava curvando sua cabeça para Longingblad. Essa cena o deixou nostálgico. Por alguma razão, isso o trouxe de volta aos dias do passado, quando ele começou. Naquela época, houve um momento em que seu negócio de nivelamento de poder estava diminuindo. Para encontrar outras maneiras de obter renda, ele entrou em um pequeno escritório para ajudá-los a extrair ouro e ganhar algumas recompensas. Esse escritório muitas vezes o forçava a trabalhar horas extras e cortar seu salário. Perguntar sobre o pagamento só geraria respostas que não eram nada menos que desculpas. O chefe do escritório aproveitou-se de ser empresário. Quando Anxial perguntou sobre seu pagamento pela 9ª vez e começou a discutir com ele, o chefe disse que se ele quisesse continuar, ele poderia. Se ele não fosse continuar, ele poderia simplesmente sumir. Se ele continuasse a reclamar, ele iria pecar até que seu nível chegasse a 0. O que mais Anxial poderia fazer? Ele também estava muito exasperado. Tudo o que ele podia fazer era usar sua conta principal para mostrar ao chefe porque o negócio estava indo tão bem. Por algumas semanas, ele massacrou todos os jogadores no escritório até que sofreu grandes perdas e estava prestes a fechar. Então, ele ganhou uma quantia razoavelmente grande de reembolso em troca de suas perdas emocionais. A chantagem no jogo não era legal. Sim, os tempos felizes acabaram, não há como voltar atrás. Anxial bufou enquanto fumava. Enquanto ele superava seus obstáculos, ele só podia apreciar isso agora por causa de suas experiências anteriores. Frenzy Edward só poderia aceitar o pedido de Longingblad. Atualmente, ele estava no LV11, muito à frente do nível médio dos jogadores.
Além das habilidades de reparo e reforço de um mecânico, ele só podia usar habilidades básicas de tiro e luta. Anxiao tinha um conhecimento completo das habilidades de luta da Frenzied Sword. Com um brilho nos olhos, ele gritou para a Frenzied Sword: "Venha o que?" Frenzied Sword estava um pouco confuso enquanto seguia as ordens de acordo. Anxiao tirou as luvas termoelétricas dos incisivos, dando-as secretamente a ele. Com uma olhada nas estatísticas das luvas, a respiração de Frenzied Sword parou por um momento, seu rosto tomado pelo choque e surpresa. "Eu só estou emprestando para você, você tem que devolvê-los." Anxiao apagou as esperanças irrealistas de Frenzied Sword. Frenzied Sword ainda estava muito tocado. Foi a decisão certa sugar Anxiao, ele poderia até receber esse benefício. "É porque ele tem medo de que eu perca, fazendo-o perder prestígio." Calçando as luvas, Frenzied Sword teve um maior senso de confiança. Parados a 15 metros de distância de Lao Yingblad, os dois se prepararam para atacar. Perto dali, os jogadores começaram a se aglomerar para assistir ao show. Eles estavam principalmente curiosos sobre Frenzied Sword e queriam ver a diferença entre um jogador profissional que tinha seu nome relatado no sistema e um jogador regular. Mesmo se ele for um jogador profissional, ele deve estar no mesmo nível nos estágios iniciais. Com apenas algumas habilidades básicas, ele provavelmente não pode exibir suas habilidades mecânicas também. Acho que há uma vantagem nesses estágios iniciais. Talvez ele tenha praticado luta antes na vida real, ou ele é alguém que foi militar. Afinal, os controles aqui são tão realistas. Os jogadores murmuraram uns para os outros. Com um grito baixo, Lao Yingblad fez o primeiro movimento, lançando-se para a frente. A cada passo, a areia no chão se enrolava em suas panturrilhas e serpenteava até seu corpo, formando uma armadura de aranito cobrindo seu corpo. Sua pistola só pode disparar 5 tiros, e minhas habilidades podem seguramente segurá-lo. Enquanto eu diminuir a distância entre nós, ele definitivamente está acabado. Rindo, Blad pensou. Os jogadores eram todos novos. O nível de controle deles estava apenas em um nível em que eles entendiam como usar as habilidades e o que faziam. A decisão de Lao Yingblad estava correta, mas a reação de Frenzied Sword deu um choque em Lao Yingblad. Em vez de recuar e usar a pistola para atacá-lo, ele correu para frente. Ambas as pessoas colidiram rapidamente uma com a outra. Sem pensar duas vezes, Lao Yingblad lançou seu punho, que estava envolto em uma armadura de aranito, voando em direção a Frenzied Sword, e Frenzied Sword acertou seu punho com a palma da mão enluvada. Esta luva pode ser um equipamento especial? Assim que Lao Yingblad teve esse pensamento, de repente ele sentiu uma série de dores em queimação. Atordoado, ele percebeu que seus pontos de saúde foram reduzidos a 0 naquele momento. Sua visão escureceu quando ele morreu imediatamente. Do início ao fim, esse duelo durou apenas 3 segundos. No campo de batalha, apenas Frenzied Sword permaneceu. O vento soprou nas pontas de suas roupas. Sem expressão, ele realmente parecia um profissional solitário no topo de seu jogo. Os jogadores ao redor assistiram, atordoados, incapazes de reagir. Foi um nocaute instantâneo. Isso é muito rápido. Muito dominado. Não admira que ele conseguisse entrar no Galaxy Times. Será que a busca secreta realmente deu a ele uma grande vantagem sobre o resto de nós? Todo mundo era um novo jogador. Tecnicamente, seu poder de batalha deveria ser o mesmo. Usando uma pistola, seriam necessários pelo menos 4 ou 5 tiros antes que um morresse, e a habilidade Spear de Lao Yingblad obviamente fortaleceu sua defesa. Alguns jogadores se lembraram do desempenho de Lao Yingblad durante o ataque da fera. Quando ele foi cercado por 2 lobos cinzentos, ele ainda foi capaz de contê-los. Mas quando ele lutou com Frenzied Sword, ele morreu instantaneamente apenas por encontrar os punhos com ele. Que tipo de poder de ataque divino era esse? Todos olharam para a luva de Frenzied Sword, a inveja aparecendo em seus rostos. Esse é um equipamento de alto nível. A mecânica pode fazer algo assim? Achei que eles só podiam fazer armas. Eu realmente quero um também. Não muito depois, o revivido Lâmina Risonha correu. Seu rosto parecia sombrio enquanto ele dizia infeliz: "Não concordamos que seria uma batalha amigável. Como você pôde?" Você. Ele originalmente queria dizer como ele poderia tê-lo matado, mas ele sentiu que dizer isso seria muito vergonhoso.
Tendo derrotado um antigo oponente, Frenzy Edward apenas se sentiu revigorado por ser capaz de resolver todo o descontentamento do passado enquanto ria. Desculpe, não sabia que você era tão vulnerável. Esta frase deixou Longblade com tanta raiva que ele podia sentir o calor subindo de seu peito. Me chamando de vulnerável por morrer? Foi uma perda completa para ele. Morrer uma vez custou-lhe muito XP. Longblade estava muito chateado. Ele inicialmente pensou que assim que o duelo chegasse a um certo ponto, eles iriam terminá-lo, mas ele não esperava ser morto instantaneamente, sem mencionar que não poderia nem mesmo culpar a Frenzy Edward. Ele estava tão angustiado que podia sentir seu coração apertar com essa situação horrível. Depois que a multidão ao redor deles foi embora, Frenzy Edward obedientemente devolveu as luvas a Anxiao, hesitando ao perguntar: Hã? Black Phantom, você está vendendo essas luvas? Anxiao olhou para ele com o lado do olho, abrindo a lista da loja enquanto adicionava luvas incisivas termoelétricas a um preço fixo de 80.000 com uma reputação de 15 pontos. Este conjunto de luvas era um prêmio que ele havia confiscado de Rose Militante. Depois de aprender o conhecimento básico antecipadamente, ele experimentou criar as plantas para criar as luvas incisivas termoelétricas. Gastando um pouco de XP, ele poderia fazer um sozinho agora. Frenzy Edward foi instantaneamente motivado. Excitado, ele cerrou os punhos. Este equipamento de combate corpo a corpo projetado para a mecânica era o seu favorito. Não posso pagar agora, mas poderei, mais cedo ou mais tarde. Então, Longblade de repente se aproximou. Seu olhar se iluminou, ele encarou Anxiao e perguntou: Black Phantom, ouvi dizer que vocês são inimigos do Germinal. Eu quero me juntar a você. Nesse período, o fórum de discussão tinha todos os tipos de suposições diferentes sobre como alguém poderia desencadear a busca secreta do Fantasma Negro. Eles pensaram que, enquanto mostrasse sua intenção de se tornar o inimigo de Germinal, havia uma chance de que eles pudessem desencadear a busca secreta do Fantasma Negro. Muitos jogadores estavam adivinhando a frase para desencadear isso. Em seu curto período em Green Valleyville, Anxiao ouviu várias dessas suposições e rejeitou todas. Isso levou os jogadores a uma conclusão final: era tudo uma questão de possibilidade quando alguém estava tentando acionar a busca secreta do Black Phantom. Longblade também estava tentando a sorte. Anxiao ergueu uma sobrancelha e disse: Oh, você não parece ser ruim. Há uma pista. Blade rindo sorriu de surpresa. O coração de Frenzy Edward caiu. Ficando nervoso, ele podia sentir uma forte sensação de desconforto crescendo dentro dele por algum motivo. Mas você não parece estar à altura ainda. Anxiao repentinamente mudou suas palavras enquanto acenava, rejeitando lâmina risonha. Longblade não tinha sequer terminado sua respiração e ficou sem palavras por um tempo. Sua expressão estava irritada. Com o coração cheio de ciúme de Frenzy Edward, ele murmurou para si mesmo com raiva: esse cara é realmente um cachorro de sorte. Frenzy Edward deu um suspiro de alívio, recuperando a compostura. Anxiao quase riu alto ao ver a reação de Frenzy Edward, como se ele fosse um cara que quase foi traído. PFFT, que tipo de descrição foi essa? O que isso me tornaria? Anxiao jogou de lado essa ideia maluca. Na interface, uma grande quantidade de XP havia se acumulado. Para jogadores de Green Valleyville, que pretendiam mudar de classe, todos eles teriam concluído isso no dia seguinte. Anxiao se prepararia para partir depois disso. Enquanto ele colecionava XP, alguém gravou a batalha de Frenzy Edward e Longblade e a carregou para o fórum. Luzman era um jogador que veio de Bighorn Village. Por sorte, ele conseguiu entrar nas fases de teste beta e estava economizando seu dinheiro antes de mudar de classe. Ele queria ingressar na classe mais forte. Quando chegou a hora do teste público, ele viu a batalha do Black Phantom e ficou cativado. Apressadamente, ele queria mudar para se tornar um mecânico. Outros jogadores tentaram completar tarefas para melhorar seu relacionamento com Black Phantom, mas Luzman não podia esperar. Ele usou seu dinheiro para ganhar 5 pontos de reputação com o Black Phantom. Dos 5 conhecimentos básicos que Black Phantom ensinou, ele aprendeu conhecimento básico de armamento, pois gostava mais desse nome. Mas Luzman rapidamente percebeu que mecânica não era tão forte quanto o Black Phantom fazia parecer. Depois de perder continuamente no duelo, ele sentiu que havia sido enganado. Esta classe era muito fraca.
Mas ele não suportou abandonar sua conta de teste beta e perguntou ao serviço de atendimento ao cliente se poderia mudar de classe, mas isso obviamente não foi possível, deixando-o furioso. Que desperdício ter a oportunidade de entrar no teste beta. Esta conta é inútil agora. Luzman ficou extremamente frustrado. Indo para os fóruns, ele colocou postagens em todos os lugares, independentemente do assunto. Ele tinha planejado destruir completamente a classe de mecânico, repetindo o quão ruim era e deixar todos os jogadores saberem que mecânico era uma classe de lixo. Os jogadores debateram após seus comentários. Inicialmente, Luzman ficou satisfeito com o que viu. Essa era a sua intenção original. Ele também gostou da sensação de suas palavras serem levadas a sério por outras pessoas. Capítulo 154, Pesquisador de Alumeira, Tradutor, Atlas Studios Editor, Atlas Studios. Percorrendo o fórum, Luzman percebeu que havia sido marcado. Ele clicou na postagem, e havia um vídeo de Frenzy Edward e Logging Blood duelando, e as pessoas estavam orgulhosamente pedindo que ele se explicasse. Luzman havia recentemente enlouquecido com a mecânica de vários fóruns. Sua postura não era das coisas mais irritantes. Ele postar em todos os lugares era o que mais incomodava as pessoas. Ele constantemente forçou as pessoas a lerem sua postagem como se já não estivessem cientes de seus comentários. Esse comportamento o tornava odiado por todos. @Luzman, um mecânico matou um Spear. Por que você não sai e explica? Depois de assistir ao vídeo, Luzman respondeu imediatamente, este é apenas um caso raro. Aquele Logging Blood não sabia jogar de jeito nenhum. Ah, você sofreu derrotas em duelos consecutivos, mas como outra pessoa venceu? Admita que você é um novato, Luzman. Luzman reprimiu sua raiva e respondeu, Frenzy Edward desencadeou uma busca secreta. Ele era mais avançado em classificação e equipamento, não há sentido em lutar. Você quer dizer que o equipamento dado pelos NPCs não é suficiente? Então, para que você está fazendo missões? Recebendo recompensas para quê? Recolher dinheiro para quê? Apenas admita que você é um novato e fique parado quando for repreendido. Droga! Luzman estava furioso. Ele voltou imediatamente. O que eu disse sobre a mecânica ser fraca não era da sua conta. Então por que você está postando isso em todos os lugares? Pense antes de falar, não é? Luzman estava exasperado. Maldito seja, você pode parar de latir? Você está tão baixo para vir e ser repreendido por mim. Finalmente, suas verdadeiras cores apareceram. Você é um troll, pare de agir. Você escolheu esta profissão sozinho, como pode dizer que foi enganado? Isso é hilário. Quem você pensa que é? Por que a empresa de jogos iria enganá-lo? Você estava procurando por seu senso de existência em todos os lugares. Eu não teria escolhido Spear se o fantasma negro não mentisse para mim. Oh, não foi minha culpa, é culpa do mundo. Ninguém apontou uma arma para você, forçando você a escolher sua aula, certo? Você é tão burro para jogar a culpa em um NPC? Se você se arrepender, abra uma nova conta e pare de postar em todos os lugares, seu pirralho. Filho da PTCH. Luzman estava fervendo. Nesse momento, uma mensagem oficial apareceu na tela de Luzman. Sublinhado foi detectado que você frequentemente usa termos ofensivos, portanto, sua conta no fórum será banida por 3 dias. Sublinhado. Luzman ficou pasmo. Que diabos? Ele não conseguiu responder. Naturalmente, os jogadores no fórum logo descobriram isso e se gabaram dele. Banido por maldição. Não é? Isso é ótimo. Vamos, ele é claramente um troll. Luzman só conseguia ler e não responder. Ele estava indignado e mal-humorado, ansioso para quebrar alguma coisa. Ponto. Isso é interessante. Anxial terminou de ler os comentários do fórum e seus dedos estavam ansiosos para responder, mas infelizmente ele não conseguiu. Recordando quando estava no fórum, ele adorava ver as pessoas se envolvendo em uma briga de gatos, aquele era um ótimo passatempo. No entanto, algumas pessoas ficaram muito bravas por causa da briga de gatos, essas eram pessoas inocentes demais. Se você não conseguir vencer uma discussão, trate-a como algo divertido. Tudo na internet é inútil, é tudo virtual e não afetará você na vida real. Anxial também havia sido um desprezado nivelador de poder. Ele foi espancado por outros jogadores. Quando não havia nada a fazer,
Ele podia entrar em uma briga de gatos e tratar isso como algo para alegrar seu dia. Olhando para os jogadores animados no fórum enquanto ele próprio só podia ser um espectador, Anxiao se sentiu muito sozinho. Ele sentia falta dos dias em que estava envolvido em uma disputa verbal violenta. Embora sempre tivesse achado que o termo disputa verbal era nojento. Olhando para a hora, estava quase anoitecendo e o campo de batalha havia sido limpo. Anxiao ouviu o motor de longe. Ele ergueu os olhos e olhou para longe. Havia alguns veículos off-road em alta velocidade na estrada lamacenta. Green Valleyville abriu seus portões e Balsas postou-se ao lado do portão para receber esses poucos veículos com respeito. Um pensamento passou pela mente de Anxiao. O veículo possui uma crista alumeira. Ponto. Quando o veículo off-road entrou na cidade, guardas armados desceram do ônibus e vigiaram um homem que estava elegantemente vestido. Xiao Jin, o segundo líder da Lumeira, havia enviado o emissário Xiao Hui ao continente sul para encontrar o Germinal Bonut. 0. Mais de meio ano atrás, a família Lumeira percebeu que a aparência desse Zero era exatamente a mesma do desaparecido Anxiao, então Xiao Jin enviou pessoas para procurá-lo. No entanto, eles acabaram de mãos vazias por muito tempo. Xiao Hui era o líder da equipe de busca. Balsas foi extremamente respeitoso com Xiao Hui. Ele conduziu todos para a casa principal. A mesa estava posta com bebidas e carne grelhada bem quente e perfumada. Havia um corte transversal nele, e a textura da pele parecia uma onda de um oceano. Havia um toque de rosa no meio da carne marrom avermelhada. Era claro que a carne estava macia, mesmo sem morder. Era a carne do lobo do demônio cinzento que havia sido coletada 2 horas antes e estava extremamente fresca. Outros pratos incluíam alguns vegetais e purê de batata. Nesta cidade desonesta, as despesas com os pratos eram consideráveis. E Xiao Hui ficou muito satisfeito com a hospitalidade de Balsas. O grupo sentou-se em volta da comida e Xiao Hui, que estava coberto de poeira, zombou da comida. Ele comeu 3 pedaços de carne de churrasco de uma vez e só desacelerou depois de engoli-los. Ele enxugou a boca e disse calmamente a Balsas, que esperava ao lado: "Vou descansar alguns dias em seu território e continuar a encontrar aquele desgraçado. Vou mandar alguém preparar os quartos", respondeu Balsas. "Avise-me novamente sobre quaisquer pedidos." O status de Xiao Hui na família era superior ao dele, portanto a postura de Balsas era terrivelmente baixa. Ok, Xiao Hui ficou satisfeito com a atitude de Balsas. Ele decidiu ficar mais alguns dias em Green Valleyville. Ele havia passado a última metade do ano procurando notícias de Zero no continente sul, e estava farto dessa busca sem objetivo. Era uma forma de tortura. Desde o desaparecimento de Anxiao, a família pensava que ele estava morto e não levou isso a sério. No entanto, depois de descobrir que ele havia se tornado Zero, todos ficaram chocados. A Lumeira não queria provocar Germinal. Assim, para descobrir o que exatamente aconteceu, Xiao Jin o designou para trazer Anxiao de volta à família para interrogatório, mas o alvo não foi encontrado depois de 6 meses. Xiao Hui estava cheio de ressentimento em relação a Anxiao. Era tudo por causa desse cara regenerado que ele não podia aproveitar a vida com conforto e na sede de sua família. Ele havia se encontrado com Anxiao algumas vezes antes. Ele estava fraco e sem esperança. Se não fosse por ele ser filho biológico de Xiao Jin, ele teria sido enviado para limpar os banheiros. Xiao Hui era um órfão adotado de uma guerra e havia muitos órfãos como ele sob o comando de Xiao Jin. Todos eles cresceram competindo uns com os outros e cada um quebrou a cabeça tramando para melhorar seu status. Portanto, ele tinha muita inveja de Anxiao, pois não precisava lutar tanto. Inicialmente, quando soube que Xiao havia morrido, ele ficou secretamente muito feliz durante seu funeral. Ele sabia que seus irmãos adotivos sentiam a mesma coisa, embora estivessem sofrendo externamente. A primeira impressão que Xiao Hui teve de Anxiao tornou difícil para ele ligar Anxiao e o Zero de que se falava na Darknet. "Por que você simplesmente não morreu e me deixou em paz? Por que você deve me dar tanto trabalho?" Xiao Hui resmungou em mais de uma ocasião. Ele olhou para Balsas e conversou um pouco antes de perguntar casualmente: "Há algo acontecendo recentemente nesta cidade?" "Sim, aqueles refugiados lá fora." Balsas contou-lhe sobre suas descobertas. Xiao Hui ficou surpreso. "Há realmente uma multidão tão estranha. Você tem que relatar suas descobertas para a família." "Eu sei. Há algo mais."
Black Phantom também está descansando nesta cidade. Sua razão é desconhecida, ele afirma que estava a caminho. O coração de Xiaorui deu um pulo. Black Phantom está aqui também? Recentemente, a lista de assassinos do Darknet foi atualizada. A classificação do Black Phantom subiu para o 7º, e ele era muito ativo. Ao saber que esse lendário assassino estava por perto, Xiaorui ficou um tanto inquieto. É melhor não provocá-lo, respondeu Balsas. Xiaorui estava indeciso enquanto franzia a testa franzindo as sobrancelhas. Ele se virou e viu Liu Xiang, seu guarda-costas pessoal sem expressão que estava bem atrás dele. Isso aliviou seu humor nervoso. Liu Xiang sentiu o olhar de Xiaorui e o tranquilizou com indiferença. Não se preocupe. Mesmo se enfrentarmos Black Phantom, ainda posso proteger sua vida. Ele não pode fazer nada comigo. Ponto. O sol estava se pondo. Desde que os veículos on-road entraram na cidade, Anxiao sentiu uma mudança em Green Valleyville. Os vigias da cidade o vigiavam de perto, como se estivessem preocupados com suas atividades. A partir desse pequeno detalhe, Anxiao estava bastante confiante de que a pessoa no veículo que entrara na cidade era um personagem importante. Não tenho uma impressão profunda da família de Lumera. Parece que eles não eram um grupo especial na missão original. Oh, eu me lembrei. Acho que na missão secundária de tipo Struggle of Vagrant Warlords, esta família era um dos poderes mais fortes. Sim, esta busca secundária e a busca de refugiado de Benet tiveram um conflito parcial. Os vagabundos e eu não tivemos muitas interações, não acho que isso afetará esta missão. Anxiao estava de olho na busca de Benet há muito tempo. Ele não sabia quando começou, mas com seu bom relacionamento com Benet, somado às notas positivas da organização Darknet, bem como sua reputação universal, havia uma grande chance de que ele fosse convidado por Benet para participar do plano de refugiados, e essa seria a segunda missão principal da Aquamarine. Capítulo 155, fruto do arrosto tradutor, Atlas Studios editor, Atlas Studios como um participante da missão principal. A missão que Anxiao receberia deveria ser bem diferente da dos outros jogadores, e ele estava muito animado. A Lumera parecia um inimigo indireto. Anxiao coçou o queixo e murmurou para si mesmo, veremos quando chegar a hora. Não há nenhum motivo para preocupação agora. Este é apenas um pequeno território. A interface mostrou que ele havia acumulado mais de 1 milhão de XP Aquamarine e tinha 19 aldeias de novatos. Excluindo os 6 em Andrea Mainland e sem contar Bigorn Village e Green Valleyville, isso significava que Anxiao ainda tinha 11 chances de ganhar ensinando habilidades mecânicas para aqueles que mudaram para a aula de mecânica. Isso foi mais do que suficiente para ele subir até LV60, depois do qual ele poderia ir a alguns lugares perigosos, coletando habilidades e máquinas raras. Consequentemente, houve rumores de que o nível máximo é o começo. Embora ele não tivesse um limite de classificação imposto pela versão, a relação qualidade-preço para aumentar continuamente sua classificação não era a mais alta. Já que Anxiao possuía um grande canal de XP, ele usou extravagantemente para melhorar suas habilidades. Pontos de talento não podiam ser usados descuidadamente, mas XP não importava muito. Ele imediatamente atualizou 3 habilidades para o nível mais alto, Flamingo, Overload e Moving Snip. Essas 3 habilidades de combate eram todas importantes, e o poder explosivo foi atualizado mais uma vez. Se Flamingo e Overload começassem ao mesmo tempo, seria até possível que o rifle de precisão Ghost ganhasse mais de 2000 HP. As 3 habilidades foram totalmente atualizadas e trouxeram 3 pontos de talento. Seus pontos de talento acumulados eram de 24 agora, e ele os salvou para não usá-los desnecessariamente. Com a XP restante, Anxiao fundiu seu conhecimento e obteve aleatoriamente novos projetos. Felizmente, a fusão desta vez foi muito boa. Sunworm Portable Flamethrower, a chama tinha dano contínuo. O importante é que teve um volume pequeno, mas uma grande amplitude de impacto. Pode ser transportado com você ou carregado como um pequeno componente em um veículo ou robô. Um jogador que assumiu o papel de patrulhar a cidade de repente correu e gritou de medo, eu encontrei um exército. Eles estão se aproximando e desencadearam uma missão. Os jogadores de Greentonville ficaram inquietos e todos foram verificar sua interface. A sobrancelha de Anxiao saltou momentaneamente. Ele também recebeu uma missão.
Sublinhando, você ativou uma missão aleatória. Invasão de Green Valleyville. Resumo da missão. Green Valleyville, que é controlada pela família Lumeira, fica muito perto da terra habitada Black Pine, território de Lu Shen. Tem havido atrito contínuo entre eles. Agora, as tropas de Lu Shen estão novamente invadindo Green Valleyville. Você pode escolher ajudar a família Lumeira a proteger Green Valleyville ou ajudar a atacar Lu Shen. Por favor, escolha sua posição. Requisitos da missão: detonar balsas e proteger Green Valleyville. Caso contrário, você pode optar por se juntar às tropas de Lu Shen e atacar Green Valleyville. Nota: depois de escolher um lado, você não tem permissão para trocar. Recompensas da missão: 1. Ao proteger Green Valleyville, você receberá 12.000 EXP e $3.000 Aquamarine. 2. Ao ajudar Lu Shen a competir no ataque, você receberá 10.000 EXP. Sublinhado, também recebi a missão de novato. Anxiao começou a rir. Ele não se importou com essa pequena recompensa, mas Lu Shen, que foi mencionado na missão, chamou sua atenção. Se ele se lembrava corretamente, Lu Shen era filho do velho Lu, um vagabundo do continente do sul que era um grande senhor da guerra. As 4 plantas do velho Lu só puderam ser obtidas de Lu Shen. Uma ideia veio à cabeça de Anxiao, e ele imediatamente tomou uma decisão. Contanto que ele pudesse interagir com Lu Shen, ele seria capaz de saber quando a busca secreta começaria. Quanto àqueles 4 projetos incomuns, ele os vinha observando há muito tempo. Vou observar por um tempo, ver se o líder é o próprio Lu Shen ou seu subordinado. Anxiao pegou o seu rifle de atirador e o lubrificou. Ele ficou ocioso e apareceu como um nítido contraste com os jogadores ocupados ao seu redor. Esta missão urgente resultou na ação dos jogadores. Alguns deles imediatamente optaram por proteger Green Valleyville, que ofereceu uma recompensa maior, e foram alertar a guarda. Ainda havia alguns jogadores examinando a situação primeiro. Balsas recebeu informação e saltou da cama de seu amante em estado de choque. Ele se vestiu apressadamente e chegou à torre de vigia da cidade com passos rápidos. O observatório foi construído com pedras e tijolos, e o topo foi coberto com ervas daninhas como um teto. Droga, o bastardo de Black Pine veio de novo. Balsas praguejou com um par de olhos triangulares sombrios. Green Valleyville era apenas uma parte de Alumeira, e Lu Shen era, na verdade, um senhor da guerra local vagabundo do sul do continente. Seu poder era ainda mais tremendo. A sede de Lu Shen ficava em Black Pine e Green Valleyville ficava a apenas dezenas de quilômetros de distância. Lu Shen tinha visto esta localização estratégica por muito tempo e tentou invadir várias vezes. Ninguém esperava que ele lançasse um ataque hoje. Xiao Rui chegou ao lado de Balsas e apontou para a densa confusão de jogadores à sua volta e assegurou-lhe: não se preocupe, não temos bucha de canhão. Os olhos de Balsas brilharam. Com esse bando de refugiados excêntricos imbatíveis, eles foram capazes de neutralizar a vantagem militar de Lu Shen. Balsas chamou o assistente e ordenou: vai dizer àquele bando de refugiados lá fora que preciso deles para afastar o exército de Lu Shen. Contanto que cumpram minha missão, todos receberão dinheiro. Não dê muito, acrescentou Xiao Rui. Suas vidas não valem nada. Compreendo. Este monte de refúgios era a melhor bucha de canhão. Eles foram o triunfo para derrotar Lu Shen. Balsas deu um sorriso sinistro. A sorte está do nosso lado. Ponto. Lu Shen estava sentado no meio de uma carruagem de guerra e parecia sério. Essa unidade tinha mais de 60 veículos blindados off-road equipados com metralhadoras e foguetes, seguidos por centenas de soldados de elite totalmente equipados. Todos eram soldados treinados e qualificados. Um soldado podia lutar pelo menos 3 inimigos. E os soldados sabiam como trabalhar juntos em diferentes formações. Eles não eram um vagabundo comum da turba. Lu Shen cobiçava Green Valleyville há muito tempo. Havia uma passagem de montanha estratégica entre esta cidade e suas terras, Black Pine. Depois que ele tomasse a cidade, não haveria preocupações no futuro. Devemos capturar Green Valleyville desta vez. As tropas estavam se aproximando de Green Valleyville. Lu Shen logo percebeu a multidão em torno da cidade. Eles usavam roupas esfarrapadas, como um grupo de refugiados, guardando a cidade. O rosto de Lu Shen escureceu imediatamente e havia um traço de raiva em seus olhos. Que desgraçado desprezível para usar refugiados como bucha de canhão.
Ele ordenou que a frota militar estacionasse longe da cidade, fora do alcance de tiro das metralhadoras. A fumaça e a poeira se dissiparam rapidamente. Os sulcos deixados na estrada lamacenta exalavam um cheiro de queimado, e o calor do atrito distorcia um pouco o ar. Todos os jogadores que escolheram proteger a cidade seguraram suas armas com força e esperaram em alerta máximo. Os veículos blindados frios e os canos comprimidos das armas deixavam muitas pessoas nervosas. Eles engoliram a saliva com inquietação. Gotas de suor em suas testas refletiam a luz do sol. Muitos jogadores observadores tinham algumas dúvidas. Eles não foram autorizados a escolher seu acampamento. Parecia que eles começariam a lutar a qualquer minuto agora, e eles poderiam não ter tempo para escolher um lado. Balsas, você está pensando em bloquear meu tiroteio com esses caras patéticos? Lu Sheng pegou um megafone e sua voz viajou. Todos na cidade podiam ouvir sua voz claramente. Meus homens são capazes de rasgá-los em pedaços facilmente. Você quer que eu pinte seu território com sangue fresco? Balsas emergiu acima da parede e sorriu friamente. Lu Sheng franziu a testa e olhou para o grupo de refugiados mal vestidos. Ele calmamente ofereceu: vou lhe dar a oportunidade de sair agora. Não há necessidade de morrer aqui. Os refugiados ficaram inquietos por um tempo, mas ele percebeu que eles não vacilaram apesar disso. Essas pessoas não têm medo da morte. Lu Sheng estava surpreso. Ele percebeu que não havia o menor sinal de medo no rosto desse bando de refugiados. Ele hesitou em dar o comando de ataque. Balsas adivinhou vagamente os valores desse grupo de refugiados. O que mais importava era o lucro em vez de suas vidas. Vendo a hesitação de Lu Sheng, Balsas ficou muito orgulhoso de si mesmo e desdenhoso da indecisão de Lu Sheng. Ele ridicularizou humildemente: que tendência excessiva à clemência. Ficar apreensivo com a possibilidade de colocar em risco a vida dos refugiados apenas atrapalharia sua batalha. A escolha de Lu Sheng parecia terrivelmente estúpida aos olhos de Balsas. Balsas sorriu maldosamente e estava prestes a ordenar aos refugiados que contra-atacassem quando de repente percebeu que havia um movimento nas linhas laterais. Black Panton. Anchial espreguiçou-se e caminhou sem pressa até o centro do confronto. Ele imediatamente chamou a atenção de ambos os lados e dos jogadores. Ele cruzou os braços e gritou em voz alta: dê-me um pouco de rosto. Se todos vocês querem ir para a guerra, façam isso amanhã. Sua voz era tão boa quanto um alto-falante. Todo mundo ficou surpreso. Por que ele está intervindo? Balsas imediatamente engoliu sua ordem quase liberada. Lu Sheng congelou, medindo Anchial, antes de exclamar com voz rouca: fantasma negro. Por que esse sujeito está aqui? Os comandantes de ambos os lados temeram as consequências, por isso ordenaram às tropas que baixassem as armas. A tensa atmosfera de confronto dissipou-se imediatamente. Os jogadores ficaram perplexos. Eles não estavam muito familiarizados com o passado de Aquamarine. Pelo briefing da missão, sabia-se que Balsas e Lu Sheng eram senhores da guerra de influência. Black Panton deu uma ordem por conta própria, e os dois senhores da guerra com as forças armadas imediatamente temeram as consequências. Isso despertou a curiosidade dos jogadores. Com uma frase de Black Panton, ele foi capaz de parar a guerra. Ele foi capaz de fazer os dois senhores da guerra ignorarem sua rivalidade. Quem exatamente era ele? Quão alto era seu status para ousar dizer a frase "dê-me um pouco de cara"? O mais assustador foi que os dois senhores da guerra pararam imediatamente. Quanto peso ele carrega? Então os jogadores notaram outra coisa. Todos esses NPCs reconheceram o Black Panton. Qual era exatamente o tamanho de sua reputação no planeta? Será que já chegou ao ponto em que ele conseguiu cortar em qualquer lugar que fosse? É a lendária habilidade de Raider Shanks, Fruit of Face 1. Boom It Dog, que secretamente estava filmando a cena, ficou emocionado. Esse tipo de material de notícias era exatamente o que ele queria. Capítulo 156. Mais uma equipe de suporte tradutor. Atlas Studios editor. Atlas Studios retire-se, monte o acampamento. Lu Sheng deu uma olhada profunda em Anchial e passou os olhos pelos refugiados. Ele deixou suas tropas armarem um acampamento à distância e olhar com cobiça. Os jogadores ficaram inquietos. Alguns jogadores que ainda não haviam escolhido seu lado estavam avaliando a situação. Parecia que o lado do Green Valley tinha uma chance maior de vencer. O céu escureceu. Anchial foi até o acampamento de Lu Sheng, e os guardas rapidamente ergueram as armas quando viram se aproximando.
Relaxem, eu só quero ter uma breve discussão com seu líder, Anxiao assegurou-lhes. Os guardas continuaram segurando suas armas e não permitiram que Anxiao entrasse no acampamento. Nesse momento, Lu Sheng ouviu a comoção e se aproximou. Deixe-o entrar. Se Black Phantom queria matá-lo, não havia necessidade de informá-lo. Parecia que ele tinha outras intenções. Ele permitiu que os guardas abrissem caminho e conduzissem Anxiao para a tenda recém-construída. Frenzy Edward seguiu após Anxiao. Lu Sheng sentou-se casualmente, sem medo de que Anxiao ameaçasse sua vida. Com as mãos cruzadas, sob o queixo, ele comentou: o famoso fantasma negro realmente apareceu neste pequeno lugar. Não sei o motivo da sua intervenção, não acho que Balsas esteja qualificado para contratar um assassino com o seu status, então qual é o propósito de me visitar? Anxiao foi direto ao ponto. Estou aqui para ajudá-lo. Ajude-me. Lu Sheng ficou desconfiado. Não nos conhecemos antes. Anxiao casualmente inventou um motivo. Você é mais agradável do que Balsas. Lu Sheng sentiu-se estranho e fez uma pausa antes de comentar: Balsas. Ele é um sujeito desprezível. Na verdade, ele deixou os refugiados agirem como bucha de canhão. Eu realmente não entendo, porque esse bando de refugiados desconsiderou suas vidas. Que benefícios Balsas deu a eles exatamente? Será que ele deteve sua família, para ameaçá-los? Eu dei a eles uma oportunidade de viver, mas eles não querem ir embora. Eles não têm muita força de combate, por que você simplesmente não os esmaga? Com a força de suas forças armadas, seria um massacre totalmente unilateral. Anxiao deu um meio sorriso. O rosto de Lu Sheng estava em branco. Ele se recusou a comentar e mudou de assunto. Black Phantom, eu não te conheço, eu não sei por que você quer me ajudar. O que você planeja fazer? Matar Balsas? Acredito que seja uma tarefa fácil para você. Não, eu não quero matar pessoas, Anxiao disse superficialmente. Os lábios de Lu Sheng se torceram. Um assassino disse que não queria matar pessoas? Isso é mais ridículo do que dizer que uma marinha não sabe nadar. Então, como você planeja me ajudar? Você está preocupado com os refugiados. Posso ajudá-lo a resolver isso. Lu Sheng ergueu as sobrancelhas. Você pode convencê-los? Possivelmente. Então o que você quer de mim? Lu Sheng não acreditava que um assassino lendário, que era um estranho, pudesse ajudar de graça. Ele tinha certeza de que o fantasma negro tinha um motivo, mas não entendia o que o fantasma negro imaginava dele. Eu não preciso de uma recompensa. Os olhos de Lu Sheng escureceram e ele encarou os olhos de Anxiao. O que ele viu foi uma névoa densa e ele não conseguiu penetrar nos pensamentos de Anxiao. De um modo geral, se alguém não queria uma recompensa, significava que nutria outras intenções e ambições maiores. Silêncio. Frenzy Edward se sentiu perdido enquanto ouvia a conversa, mas isso não o impediu de sentir que a atmosfera havia se tornado rígida e sua nuca se enrijeceu. Após 2 minutos de impasse, Lu Sheng não disse nada no final. Ele balançou a cabeça e disse lentamente: então, contarei com você. Ponto. Anxiao acariciou o ombro de Frenzy Edward enquanto saía do acampamento de Lu Sheng, dizendo: tenho coisas para você fazer. Sublinhado você acionou a missão, disseminação de informações. Sublinhado a missão era disseminar a informação de Black Phantom ingressando no acampamento de Lu Sheng, usando a reputação como forma de recompensa. Quanto maior o número de pessoas que souberam dessa informação, maior será a recompensa, e os jogadores foram surpreendentemente contados no número de cabeças. Frenzy Edward não duvidou dele e diligentemente foi disseminar esta informação em Green Valleyville. Talvez os jogadores comuns ficassem surpresos ao encontrar esse tipo de missão de interação na vida real, mas Frenzy Edward havia passado pelo batismo de amor de Anxiao e, portanto, não ficou mais chocado com qualquer tipo de missão. O próximo passo será ver quanta influência eu tenho, disse Anxiao. Frenzy Edward era realmente eficiente, e talvez porque ele tivesse um pouco de fama agora, a notícia se espalhou de boca em boca rapidamente. Muito em breve, ele se espalhou por Green Valleyville. Em seguida, houve uma grande comoção entre a comunidade de jogadores. Se escolhermos Green Valleyville, isso significa que nos tornaremos inimigos do Black Phantom? Como é possível vencê-lo? Este é um guia de missão? Os jogadores estavam em pânico. A imagem de Anxiao matando ferozmente as feras ainda estava profundamente gravada em suas mentes.
Tornar-se inimigo do Black Phantom seria equivalente a cortejar a morte. A situação da missão foi imediatamente virada de cabeça para baixo. As chances de vitória de Green Valleyville se tornaram as mais baixas de todos os tempos. Além disso, escolher proteger Green Valleyville significava que os jogadores teriam que atacar Black Phantom. Isso resultaria em um declínio em sua simpatia com o Black Phantom. Isso era um sacrifício muito grande para uma missão tão pequena. Se eles fossem lutar de verdade, eles deveriam atacá-lo ou não. Se eles não o atacaram, como poderiam proteger Green Valleyville? Este era um problema espinhoso. Os jogadores que escolheram Green Valleyville estavam tristes. Eles sentiram que não tinham chance de vencer. Se eles quisessem completar a missão, eles só poderiam se juntar ao acampamento de Luciane, mas não puderam reelegê-lo. Bunny Dog foi muito decisivo. Ele foi o primeiro a avançar para o acampamento de Luciane. A missão ficou em segundo lugar. Seu objetivo principal era capturar mais atos de Anxiao. Os guardas receberam as ordens de Luciane e permitiram a passagem dos refugiados. Bunny Dog juntou-se com sucesso ao acampamento de Luciane, e Anxiao, que estava observando de um lado, estreitou os olhos ao notar Bunny Dog. Este parece familiar. Ele não é um mestre de vídeo. Anxiao lembrou-se da identidade do cão atropelado. Ele era um uploader master de vídeo bastante famoso. Ele havia feito várias temporadas da série Galaxy, e foi muito bem recebido. Nesse momento, Anxiao teve outra ideia. Anxiao saiu e parou na frente de Bunny Dog. Você fez uma escolha sábia. Eu sinto que você tem potencial. Você quer se tornar meu assistente temporário? Anxiao perguntou. Os olhos de Bunny Dog ficaram grandes como pires. Ele estava estupefato. Ele acabou de desencadear a busca secreta. Ele nunca teve expectativas extravagantes, mas não esperava que isso acontecesse. Esta é a vida. Você pode não conseguir o que deseja, mas o que você não deseja pode ser dado a você. Isso é muito inesperado. Bunny Dog de repente congelou no local. Houve um alvoroço entre os jogadores que observavam. Ele ativou a busca secreta do fantasma negro. Como ele fez isso? Foi só entrar no Black Phantom. Esta missão foi na verdade uma chance de desencadear uma busca secreta. Percebendo isso, os jogadores que ainda estavam observando não perderam tempo em se juntar ao acampamento de Luciane. Eles estavam entusiasmados, juntando-se ao campo como uma maré de refugiados. O acampamento se encheu de jogadores em um instante. Estava superlotado e lotado. Os guardas ficaram pasmos. Eles não tinham certeza se deviam afugentar as pessoas ou não. Os jogadores que haviam escolhido seus acampamentos com impaciência foram encontrar Anxiao, querendo iniciar a missão. No entanto, eles foram confrontados com a rejeição. Porque não podemos. É apenas restrito à primeira pessoa que se juntou ao acampamento. Essa foi a suposição mais possível. Os jogadores que estavam um passo mais lentos queriam bater a cabeça no chão. A dor que sentiram foi como se tivessem sido notificados de que havia acertado na loteria para apenas serem informados de que era um erro. Eles tiveram a chance de serem os primeiros, mas essa chance foi arrebatada por Bunny Dog, sem mais nem menos. Um passo mais lento, uma oportunidade de ouro perdida. Os jogadores estavam cheios de arrependimento. Anxiao trouxe o super excitado, Bunny Dog para um lado e casualmente emitiu 5 pontos de reputação. Ele planejou secretamente como fazer uso total do Bunny Dog. Trazer um jogador que era um criador de videogames também significava que ele estava trazendo um repórter. Ele poderia então ter um canal para disseminar notícias aos jogadores livremente. Ele poderia escolher dar aos jogadores algumas notícias seletivamente com base nas informações que ele queria que os jogadores soubessem. Depois de experimentar o batismo de explosão de informação, controlar a opinião pública era equivalente a segurar uma arma. Ele foi capaz de difamar o oponente, orientar a opinião pública e moldar sua imagem em seu benefício. Parece que minha manipulação está ficando cada vez mais sofisticada. Anxiao estava exultante. Ele compilou uma missão que foi generosa em recompensas e a deu a Bunny Dog. Em seguida, ele pegou um celular que poderia ser usado para contatá-lo e entregou-o também a Bunny Dog. Ele instou Bunny Dog 1 milhão de vezes para não perdê-lo. Então Bunny Dog balançou a cabeça repetidamente e agarrou o celular sério. Ele tinha 2 jogadores acompanhantes, Bunny Dog e Frenzy Edward. O limite da missão de Anxiao era adequado. Depois de avançar pela segunda vez,
O limite do que ele poderia recompensar jogadores aumentou de 300 para 500 por nível. Isso também significava que no LV40, o incremento era de cerca de 12.000, mas depois do avanço, havia dobrado para 25.000. Agora, o valor total havia chegado a 50.000. Anxiao não pensou em nenhuma notícia para divulgar, então ele primeiro deu a Boom It Dog seu contato, pois seria inevitavelmente útil no futuro. Agora eu tenho 3 jogadores de que gosto, Frenzy Edward, Maplimon e Boom It Dog. A força está um pouco baixa, eu preciso expandir minha equipe de suporte. Anxiao estava pensando no futuro. Ele prefere se concentrar na qualidade do que na quantidade. Ele estava destinado a percorrer a rota da elite. Se ele conseguisse aceitar os especialistas anteriores da China, teria lucrado. No entanto, ele sentiu que essa possibilidade era bastante incerta, pois todos esses jogadores ultra bons tinham algumas personalidades estranhas. Tendo ido apenas 2 aldeias de novatos até agora, ele ainda tinha mais 10 esperando por ele. Assim, Anxiao teve toneladas de oportunidades restantes para escolher seus homens. Capítulo 157, Nemesis. Tradutor, Atlas Studios. Editor, Atlas Studios. Balsas chegou apressadamente à torre de observação e viu um grande número de refugiados inundando o campo de Lusheng. Ele estava confuso. Esse bando de refugiados está abandonando minha cidade? Como Lusheng os subjugou? Foi nesse momento que Balsas percebeu que esse grupo especial de refugiados valorizava mais o lucro do que qualquer coisa. A única razão pela qual eram facilmente manipulados por esses pequenos lucros era porque ainda não haviam recebido benefícios maiores. Balsas pensava que estava no controle dos refugiados, mas isso era apenas ilusão. Estou condenado. Balsas corria freneticamente em círculos. Esses refugiados eram seu triunfo contra Lusheng, e agora que Lusheng os tinha, sua vantagem não existia mais. De repente, ele sentiu que algo estava errado. Lusheng não deveria ter conhecido nenhum aspecto especial dos refugiados. Nesse momento, seu assistente entrou em pânico e relatou a notícia de Black Panton ajudando Lusheng. Essa notícia foi como um raio atingindo. Balsas ficou imóvel em estado de choque. Ele não conseguia se imaginar sendo inimigo do Fantasma Negro, pois sabia que morreria miseravelmente. Cada super-humano que morreu sob a arma do Fantasma Negro era um reflexo de seu próprio fim. O Fantasma Negro era de uma categoria lendária, porque ele ajudaria Lusheng de repente. Deve ser por causa de Black Panton que Lusheng foi capaz de subjugar os refugiados. Porque ele tem tanta influência sobre os refugiados. Balsas então lembrou que Black Panton mencionou que ele estava apenas de passagem. Mentiroso. Balsas teve a ideia de recuar. Se Balsas recuasse junto com as forças armadas, havia uma grande possibilidade de Lusheng não perseguir e atacar. A batalha ainda não começou e você já está pensando em fugir. Você se esqueceu das regras da família Lumera. Xiao Hui chegou à torre de vigia, parou ao lado de Balsas e franziu a testa. Mas aquele é o Fantasma Negro. Além disso, metade dos refugiados nos traiu. A Lumera nunca se retiraria de uma guerra. Prepare seus homens para a batalha. A voz de Xiao Hui era firme e cheia de retidão. Mas existe o Fantasma Negro. Meu guarda-costas, Liu Sheng, o impedirá de participar da batalha. Liu Sheng, que estava atrás de Xiao Hui, saiu sem entender. Seu jeito calmo e confiante acalmou os nervos de Balsas. Balsas cerrou os dentes e hesitou um pouco antes de tomar uma decisão firme e telefonar para o seu assistente. Mobilize todos e chute aquele bastardo Black Pin de volta para sua casa. Temos alguns dos refugiados conosco, pelo menos, ainda temos uma chance nesta batalha. Sim, senhor. O assistente correu para transmitir a ordem. Restavam apenas 3 pessoas na torre de vigia. Xiao Hui virou a cabeça e disse humildemente, prepare o veículo caso os guardas falhem. Devemos garantir que somos capazes de recuar. Não se preocupe, estamos do mesmo lado, do lado da família. Garantirei por você que demos tudo para essa batalha árdua. Balsas deu um suspiro de alívio, ter algum apoio acalmou seu coração. Ele estava com medo de que Xiao Hui deixasse essa notícia chegar até ele, mas parecia que ele ainda estava racional. Deixando os soldados de Green Valley para trás para resistir, isso atrasaria as tropas de Lusheng e os ajudaria a escapar. E também seria mais fácil prestar contas à família Lumera. Ponto. Nas primeiras horas, o céu estava escuro e uma névoa densa havia se infiltrado.
Os guardas de Green Valley Villa estavam esperando no topo da parede atrás de suas metralhadoras em seus bunkers. Através da cerca da parede, eles viram pilhas de sacos de areia em posição e metralhadoras de apoio. Se eles quebrassem os portões da cidade, a batalha começaria. Eles decidiram se defender até a morte, então uma batalha feroz é inevitável. Felizmente, o número de refugiados obstinados diminuiu muito. Lu Sheng baixou o binóculo e soltou um suspiro. Ele não queria massacrar os refugiados e An Xiao havia lhe feito um grande favor. Lu Sheng ficou pasmo com o fato de que An Xiao parecia ter tanta influência sobre os refugiados. Levou apenas meia-noite para resolver este difícil problema. Quanto aos refugiados que permaneceram em Green Valley Villa, Lu Sheng havia lhes dado uma chance, e também havia um limite para serem benevolentes. Ataque em 20 minutos. Lu Sheng deu uma ordem e aproveitou o tempo que as tropas precisavam para se preparar para encontrar An Xiao para expressar sua gratidão. Foi tudo graças a vocês que conseguimos resolver a questão dos refugiados. An Xiao sorriu em resposta. Não havia almoço grátis no mundo, e quanto mais An Xiao não mencionava uma recompensa, mais Lu Sheng se sentia desconfortável. Ele fez uma pausa, antes de dizer exasperado, eu realmente sinto que não há nada em mim que um personagem como você esteja interessado. Esta frase foi capturada por Bun Itdog, que estava parado ao lado. Ele percebeu o significado oculto. Esse tipo de personagem. Outra pista relacionada à identidade do Black Phantom. Bun Itdog pensou em um esboço vago para o primeiro episódio. Discutiremos novamente após o fim da guerra. Esses refugiados lutarão por você, respondeu An Xiao. Os refugiados não são soldados e eu não sou balsas, não vou deixar que joguem suas vidas fora. Lu Sheng balançou a cabeça. Mesmo sem o seu comando, eles ainda vão participar desta batalha. An Xiao baixou a voz. Essas pessoas são lunáticas. Eles não temem a morte. Lu Sheng expressou suas suspeitas. No entanto, a hora da batalha se aproximava. Ele não teve tempo para perguntar mais. Ele rapidamente foi comandar sua tropa. Seguindo a frota de veículos, uma batalha feroz começou. O tiroteio destruiu a escuridão. As tropas de Lu Sheng lançaram um ataque intenso em Green Valley Villa. Os soldados apoiados na parede e no veículo carregando metralhadoras e obuseiros estavam atirando uns contra os outros, e o campo de batalha foi inundado com o som de motores, metralhadoras e gritos de agonia. O céu noturno estava iluminado com as chamas de cada granada explodida e impregnado com fumaça das armas. Os jogadores também começaram a lutar de perto. Os jogadores de Green Valley Villa tinham comandos claros de vários líderes de pequenas guildas. Enquanto os jogadores do lado de Lu Sheng não tinham coesão, eles tinham um grande número de jogadores. An Xiao observou de um lado que a situação ainda não exigia que ele interviesse. Lu Sheng tinha grandes chances de vencer. De repente, uma sombra cruzou o campo de batalha e foi direto para An Xiao ao longo da borda do campo de batalha. A chame de um projétil de artilharia e as balas pousaram no corpo de An Xiao, mas ele não ficou ferido. Black Phantom, eu serei seu oponente. Liu Sheng avançou com passos gigantescos. Não consigo nem cuidar da minha própria vida agora. An Xiao de má vontade tirou e disparou uma metralhadora. 3 balas atingiram o espaço entre as sobrancelhas, o coração e a região inferior de seu corpo de Liu Sheng, mas não havia respingos de sangue esperados. No momento em que as 3 balas de aço atingiram Liu Sheng, parecia que a energia cinética desapareceu repentinamente. As balas ricochetearam na pele de Liu Sheng, e a força não era tão boa quanto um estilingue. Uma fumaça azul clara mostrando o dano causado pode ser vista flutuando acima de sua cabeça. -0. -0. An Xiao viu claramente o momento em que a ogiva atingiu o alvo e a pele do alvo se ondulou com uma fina ondulação. Depois disso, a bala perdeu sua energia cinética. Seus olhos escureceram. Absorção de energia cinética. A interface mostrava que Liu Sheng havia atingido o LV-44. O nível não era tão alto quanto o de An Xiao, mas a habilidade de Liu Sheng era muito complicada. Era defesa natural contra uma arma de energia cinética, e isso aconteceu para conter seu maquinário. An Xiao não teve sorte. Ele apenas tinha que encontrar um inimigo que fosse capaz de contê-lo. Com a absorção de energia cinética, pode-se dissolver as várias forças exercidas no corpo. Se o poder não pudesse ultrapassar o limite de suporte da habilidade, o poder seria então absorvido e transformado no poder do oponente.
Usar propriedade física para atacar era ineficaz para esse tipo de habilidade. Para lidar com a absorção de energia cinética, usar tanto a quantidade quanto a forma mental para atacar era a melhor escolha. O limite de suporte deste tipo de habilidade depende naturalmente do nível e da força. Infelizmente, em geral, o limite de suporte sempre cederia à capacidade de combate do mesmo nível. Liu Sheng parou a alguns metros de An Xiao e disse friamente: Fantasma Negro, esta batalha não tem relação com você. Não é da tua conta. Lendário assassino estava mirando cobiçosamente na borda do campo de batalha. Então Liu Sheng assumiu a liderança para evitar que o Fantasma Negro participasse da batalha. A resposta de An Xiao foi simplesmente 2 balas indo para os olhos de Liu Sheng, e elas resultaram em 0 dano ainda. A ogiva caiu no chão de forma desapontada, os olhos de Liu Sheng nem piscaram. Ele não foi ferido de forma alguma e disse indiferentemente: Você é o principal assassino da Darknet e o triunfo da Sociedade do Pacto de Sangue. Outros podem ter medo de você, mas não de mim. Vou te dar um conselho: fique longe deste campo de batalha. Darknet? Sociedade do Pacto de Sangue? Que poder é esse? O observador Bun Itidou teve uma ideia e rapidamente armazenou essas 2 importantes palavras-chave em seu coração. Ele estava finalmente vendo a ponta do iceberg da origem misteriosa do Black Phantom. A mente de An Xiao filtrou-se rapidamente através do equipamento disponível. Elaborando um plano preliminar, seus pés bateram no chão e as botas eletromagnéticas se acenderam. O poder exercido fez recuar rapidamente. Ele tocou sua cintura rapidamente e tirou 2 berserkers. Em um movimento rápido, ele mudou para uma bala AIM e abriu fogo. As balas atingiram a lateral dos pés de Liu Sheng e um gás venenoso começou a subir e se espalhar pelo ar. Liu Sheng detectou o gás venenoso e franziu a testa. Ele prendeu a respiração e avançou em grandes passadas. Enquanto ele estava atravessando o campo de batalha anteriormente, ele absorveu uma grande quantidade de energia cinética do fogo cruzado. A energia cinética disparou da planta de seus pés enquanto ele corria em direção a An Xiao. A cada passo que dava, suas pegadas formavam grandes buracos. Ele era como um tanque imparável quando alcançou An Xiao. Ele reuniu uma enorme quantidade de energia cinética e a direcionou para o peito de An Xiao. Bang! Como se tivesse uma colisão frontal com um rinoceronte louco, seu corpo voou incontrolavelmente. O poder restante era imparável, e ele até derrubou e matou vários jogadores que tiveram a infelicidade de estar em seu caminho. Capítulo 158, Tigre Agachado, Dragão Oculto Tradutor, Atlas Studios Editor, Atlas Studios. Esse golpe fez An Xiao parecer patético. No entanto, sua armadura retrátil controlada magneticamente conseguiu reduzir o impacto. Portanto, levou apenas 50 HP. Ele tinha quase 3.000 HP, o que era muito bom entre os outros mecânicos da mesma categoria. O poder da energia cinética liberada por Liu Sheng não era muito forte, mas poderia facilmente causar efeitos repelentes e de voo, e essa era a parte chata. A interface exibiu o efeito insidioso do gás venenoso. As balas AIM foram eficazes, mas o HP e a resistência de Liu Sheng também não foram baixos. Ele ainda poderia explodir a energia cinética e sair rapidamente da nuvem de gás venenoso. Não era realista usar gás venenoso para lidar com a Liu Sheng. O efeito do uso de balas altamente explosivas foi um pouco melhor, mas eram iguais às balas AIM, incapazes de vencer apenas usando-as. An Xiao não perseguiu porque a munição que ele tinha era limitada e havia apenas 3 carregadores com balas de alto explosivo restantes. Ele respirou fundo para aumentar o conteúdo de oxigênio no sangue. Ele bateu os pés e parou de recuar como impacto. Uma trilha profunda pode ser vista no solo. Ele guardou as 2 armas e colocou as mãos em uma posição para repelir Liu Sheng com seus punhos de ferro. A energia cinética dos punhos de ferro de Liu Sheng quase destruiu a postura de An Xiao. A energia cinética de Liu Sheng era capaz de amplificar o poder, e An Xiao era vulnerável em termos de poder. Um projétil de artilharia explodiu nas proximidades, houve um clarão, e os 2 homens estavam entrelaçados em uma luta, um atacando e o outro defendendo. Essa postura lembrava um desenho de silhueta recortada em papel, desaparecendo em um flash. Liu Sheng rugiu e bateu com os punhos na cabeça de An Xiao. A energia cinética dessa ação causou um tremor no ar. An Xiao foi espancado a ponto de sua cabeça ficar torta e suas vértebras cervicais racharem osso por osso.
Ele agarrou o ombro de Liu Sheng e se recusou a voar por causa do impacto daquele golpe. Sua outra mão ligou as luvas termoelétricas dos incisivos e apontou para os olhos de Liu Sheng. Temperatura alta. Liu Sheng rapidamente ergueu a cabeça em alerta. A luva deslizou em sua bochecha e deixou uma queimadura, expondo sua carne. A queimadura picou seus nervos e, naquele momento, Liu Sheng explodiu energia cinética dentro de seu corpo, causando uma força tremenda para empurrar An Xiao para fora. An Xiao ofegou e removeu a lama que espalhou por todo o rosto. Armas de fogo eram inúteis e isso lhe custou uma chance de matar de surpresa. Além disso, só permitiria ao oponente absorver mais energia cinética. No entanto, ele ainda tinha outros tipos de armas, como chamas e gás venenoso, que tanto podia matar quanto ferir. Felizmente, ele não consegue absorver essa energia. Do contrário, realmente não saberia como dominá-lo. Liu Sheng cobriu a queimadura no rosto, olhou com medo para as luvas de An Xiao e imediatamente se virou para correr em outra direção. An Xiao congelou e sua expressão mudou repentinamente. Ele apressou-se em persegui-lo. Em um veículo de guerra, um soldado que controlava metralhadoras viu uma figura se aproximando rapidamente. Ele instintivamente girou o cano para mirar na figura, e as balas comprimidas atingiram o alvo. No entanto, ele ficou estupefato ao descobrir que o alvo, que deveria ter sido atirado em uma peneira, saiu ileso. As ogivas caíram no chão uma por uma. Não bata nele. An Xiao gritou. Foi uma pena que o lembrete chegasse tarde demais. Os veículos de guerra ao redor dispararam contra Liu Sheng, que absorveu toda a energia cinética. Os olhos de Liu Sheng estavam injetados e a quantidade de energia cinética estava quase transbordando. Os músculos de Liu Sheng estavam contraídos como os de um rato agitado. Ele se virou e o chão em que pisou explodiu em um grande buraco. Seu corpo inteiro voou como se fosse um projétil de artilharia explodido. Esta foi a energia cinética combinada de 1000 balas. Essa velocidade é muito rápida para mim. Os olhos de An Xiao embaçaram e ele não conseguiu evitar a tempo. O impacto foi como atingir um trem em movimento. O cenário em sua linha de visão caiu rapidamente, e ele parecia uma bola de beisebol que havia sido rebatida para um homem voando dezenas de metros. Ele pousou e quicou inúmeras vezes antes de cair em uma vala ao longo da estrada. Seu corpo estava coberto de lama e, finalmente, ele colidiu com um veículo de guerra, virando antes de parar. Ele se sentiu muito tonto e todo o seu corpo doeu, sublinhado a durabilidade da armadura retrátil controlada magneticamente caiu em 132 pontos. Você recebeu 241 pontos de dano. Sublinhado o inimigo sabia como tirar vantagem de sua habilidade, o que por sua vez fez An Xiao sofrer uma pequena perda. Liu Sheng. Não ouvi falar do nome dele em minha vida anterior. E pensar que seria tão problemático lidar com ele. Ah, ele é um tigre agachado, um dragão oculto, eu não devo subestimá-lo. Os olhos de An Xiao ficaram frios quando ele entrou no modo de concentração de combate, cuspiu a boca cheia de sangue e saltou mais uma vez para lutar contra Liu Sheng. Envolvidos nas chamas da guerra, os dois lutaram ferozmente no campo de batalha. As balas assobiaram, passaram pelas orelhas e as chamas iluminaram o horizonte, repetidas vezes. A área ao redor dos dois ficou livre de balas. Os soldados não ousam atacar Liu Sheng novamente, mas Liu Sheng sempre pode se bater contra a boca da arma. Esta batalha é muito desvantajosa para mim. Os olhos de An Xiao brilharam. Ele abandonou Liu Sheng e correu para Green Valleyville. Assim como uma sombra, ele desapareceu em um flash. Evitando os disparos dos guardas de Green Valleyville, An Xiao subiu a parede com alguns passos, abriu fogo com ambas as armas e matou os guardas desenfreadamente. As balas penetraram em todas as pessoas e sangue respingou em todos os lugares. Liu Sheng ficou alarmado e o perseguiu apressadamente. Green Valleyville foi o ponto fundamental do conflito. An Xiao havia entendido esse ponto e imediatamente adotou a tática de evitar a força do inimigo e atacar sua fraqueza. Portanto, ele não continuou a lutar contra Liu Sheng meticulosamente. A menos que Liu Sheng não quisesse esta cidade, An Xiao seria conduzido apenas por seu nariz. Nos momentos entre sua luta com Liu Sheng, An Xiao pensou em uma estratégia. Depois de trocar a revista, ele abateu mais alguns guardas. De repente, houve uma grande rajada de vento atrás dele. An Xiao torceu o corpo para evitá-la. Liu Sheng passou a alguns centímetros de distância. Tendo perdido a oportunidade, ele socou a parede e quebrou um grande pedaço dela.
Tijolos e pedras quebrados se espalharam pelo chão. O corpo de Liu Sheng ficou lento, como se ele tivesse exaurido totalmente sua energia cinética. Aqui está minha chance. As duas mãos de Anxiao apontaram para a cabeça de Liu Sheng, o alto calor das luvas incisivas termoelétricas distorcendo o ar. Liu Sheng não deu sinais de estar agitado. Em vez disso, houve um vislumbre de realização. Você foi enganado. A forte energia cinética estava surgindo novamente, e não havia sinais de exaustão. Isso foi apenas uma finta. Este foi um ataque mortal há muito esperado que continha 80% de sua energia cinética. Ele voou e, com incrível rapidez, ergueu um joelho para bater no queixo de Anxiao. Uma vez atingido, o impacto quebraria metade do rosto de Anxiao e o fraturaria. Anxiao voou da parede com a cabeça inclinada para cima. Isso não parecia certo. Liu Sheng ficou chocado. Seus joelhos não davam a sensação de bater em um objeto de concreto. Anxiao estava vigilante. Agora mesmo, no clarão de luz, ele usou as botas eletromagnéticas OV para recuar. Ele foi apenas gentilmente arranhado pelo joelho de Liu Sheng e quase não se feriu. Enquanto ele estava no ar, ele retirou suas Berserker-Agles, mirando nos olhos de Liu Sheng, e abriu fogo. Este ataque foi infrutífero. Liu Sheng ficou rígido por um momento. Ele não podia escapar, mas seu rosto não mudou. Ele sabia que essa bala era ineficaz contra sua habilidade. Bang! Quando a bala estava prestes a atingir seus olhos, ela perdeu sua energia cinética como de costume. No entanto, a ogiva de repente lançou um brilho deslumbrante. Liu Sheng cobriu os olhos e soltou um grito de gelar o sangue. Sua visão era uma vasta extensão de brancura. A dor aguda em seus dois olhos afetou o senso de equilíbrio de seu cérebro. Marcador de flash. Oh, a ideia disso afetando seus olhos, que sensação doce. Anxiao vinha refletindo sobre esse ataque há muito tempo. A mão de Anxiao se esticou e, com a ajuda da fenda da parede, ele escalou a parede mais uma vez. Aproveitando a perda de visão de Liu Sheng, este foi o melhor momento para lançar sobrecarga e vontade flamejante. As mãos de Anxiao de repente pressionaram o rosto de Liu Sheng. Desta vez, o ataque foi definitivamente o melhor. Mesmo se o rosto de Flamingo estivesse tão preto como antes, os danos mais tarde ainda estariam fora das paradas. Menos 423. Menos 423. O dano pode ter parecido pior do que o rifle de atirador, mas as luvas incisivas termoelétricas dependiam principalmente de danos contínuos. Já era considerado formidável para uma força explosiva repentina que foi capaz de atingir este nível. Liu Sheng não era como Anxiao, seu HP era de apenas cerca de 2000. Reduziu facilmente para 80% em pouco tempo e os danos ainda estavam inundando a interface. O cheiro de queimado era generalizado. Liu Sheng gritou amargamente e se levantou. Ele rapidamente explodiu sua energia cinética e empurrou Anxiao para longe. O rosto de Liu Sheng estava gravemente queimado e irreconhecível. Seu rosto era uma mistura de carne queimada e sangue vermelho. A visão de Liu Sheng foi danificada e a luz e a sombra em sua visão foram distorcidas. Ele mal conseguia identificar uma direção enquanto fugia, cambaleando, com os dentes cerrados com força. Anxiao imediatamente deu início à perseguição e o coração de Liu Sheng afundou. Ele esperava que Black Phantom participasse da batalha e não perseguisse ele. Fugir era inútil, ele sabia que não seria capaz de escapar da morte. Ele cumpriu seu último dever como guarda-costas segurando Anxiao. Se Liu Sheng morresse, a família Lumera certamente cuidaria bem de sua família. Os dois logo estavam a uma distância do campo de batalha e se perseguiram na floresta. Capítulo 159. Família Tradutor, Atlas Studios. Editor, Atlas Studios. Cerca de 10 minutos depois, Liu Sheng diminuiu a velocidade e caiu no chão. Ele havia esgotado sua energia cinética acumulada. Ele se virou e percebeu que Anxiao estava seguindo como um demônio. Me mata. A queimadura no rosto de Liu Sheng foi uma visão trágica, pois ele deu um sorriso triste. Eu não preciso que você me diga isso. O rosto de Anxiao estava apático. Ele abriu bem as palmas das mãos e agarrou a cabeça de Liu Sheng, seus dedos penetrando em seu crânio. Ele apenas soltou um suspiro turvo quando Liu Sheng finalmente parou de respirar. Ele era um oponente formidável, quase me fazendo sofrer uma derrota. Ele deu uma última olhada no cadáver de Liu Sheng e ativou uma bala altamente explosiva para proteger seu corpo dos necrófagos.
Depois disso, L. seguiu o som de tiros e voltou ao campo de batalha de Green Valleyville. A batalha foi ainda mais intensa. Os portões de Green Valleyville haviam sido explodidos, os tanques armados passavam pelas ruas e metralhadoras trocavam tiros. Os residentes de Green Valleyville haviam trancado suas portas e janelas, tampado seus ouvidos e tremiam em suas casas. As tropas de Liu Sheng estavam cientes dos residentes comuns e os evitavam. Como Liu Sheng o arrastou para a batalha, An Xiao decidiu terminar a batalha rapidamente. An Xiao saiu em busca do comandante de Green Valleyville. Ele procurou a pessoa que estava dando comandos, mas logo percebeu que ninguém estava dando comandos. Havia trilhas de veículos na extremidade de Green Valleyville que indicavam o paradeiro de Balsas e Xiao Hui. Eles escaparam. O veículo off-road viajou pela floresta sombria, e o som dos tiros em Green Valleyville tornou-se gradualmente mais fraco. Xiao Hui, que estava no banco de trás, pôde ver as chamas atrás deles espreitando por entre as árvores. Liu Sheng morreu. Xiao Hui cerrou os punhos e pressionou-os sobre os joelhos. Ele mal conseguia conter o tremor. Liu Sheng servia a família há 10 anos. Ele era leal e dedicado. Além disso, era o melhor lutador entre as fileiras da família. Ele teve muitas realizações militares impressionantes. Xiao Hui sempre o considerou um grande apoiador. Pensar que ele morreria nas mãos do Fantasma Negro. Xiao Hui originalmente pensou que mesmo se Liu Sheng não conseguisse impedir o Fantasma Negro, ele ainda seria capaz de recuar. No entanto, embora não tenha conseguido ouvir as últimas palavras de Liu Sheng nos fones de ouvido quando Liu Sheng estava fugindo, ele sabia que seu apoiador estava morrendo. Balsas e 4 outros guarda-costas armados estavam no veículo. Balsas parecia bastante nervoso. Black Phantom é um monstro. Eu disse antes para não provocá-lo. Você simplesmente se recusou a ouvir. Balsas suava profusamente. A pele de Xiao Hui estava pálida. Não fale bobagens, pelo menos nós escapamos. Ele não vai nos alcançar, certo? Balsas olhou repetidamente para o espelho retrovisor, com o coração disparado. Xiao Hui engoliu em seco. Liu Sheng está atualmente atacando Green Valleyville, e os guardas nas cidades nos ajudarão a deter o inimigo. Ele não terá tempo para nos perseguir e nos matar. Ele tinha acabado de falar quando uma figura semelhante a um fantasma apareceu no espelho retrovisor, seguindo o veículo como uma sombra. Todos no veículo ficaram tão chocados que gritaram. Ele está aqui. Vá mais rápido. Acelere totalmente e não desista. Todos no veículo estavam em pânico. O veículo off-road parecia um cachorro de rua em fuga, acelerando freneticamente. Eles conseguiram se livrar de An Xiao por um momento, mas não era hora de se sentir aliviado. O veículo desacelerou um pouco, e o fantasma de cor preta, que parecia uma força hostil da qual era difícil se livrar, apareceu no espelho retrovisor mais uma vez, assim como um rei do inferno pressionando. A adrenalina de todos disparou, seus corações praticamente pulando de suas gargantas. Eles estavam tão nervosos a ponto de seus corpos ficarem rígidos. A atmosfera de filme de terror finalmente levou o motorista a cometer um erro. Em pânico, o veículo rolou pela encosta e caiu no fundo. A cabeça de Xiao Hui estava girando enquanto ele lutava para sair pela janela. De repente, um par de botas que cintilavam com luzes azuis apareceu em sua visão. Ele olhou para cima e viu Black Phantom elevando-se sobre ele, olhando para ele com indiferença. Não me mate. Bang, bang, bang. Os tiros soaram repetidamente. Xiao Hui ficou com tanto medo que fechou os olhos e descobriu que não sentia dor. Ele abriu os olhos e percebeu que os 4 guarda-costas haviam sido todos baleados e mortos. Apenas Balsas e ele sobraram. Xiao Hui estremeceu. Ele sabia que precisava manter a calma nessa situação. No entanto, seu medo da morte tornou impossível para ele se acalmar. Suas emoções assustadas eram como marés, inundando seu coração repetidamente, tanto que ele não ousava olhar diretamente nos olhos de An Xiao. Black Phantom, poupe minha vida. Eu posso lhe dar um retorno tremendo. A sobrancelha de An Xiao saltou. A razão pela qual ele manteve Xiao Hui foi porque Xiao Hui estava imprensado entre os guarda-costas. Portanto, ele reconheceu que era um personagem importante. Balsas lamentou ter um conflito com Black Phantom, mas lamentou ainda mais ouvir a opinião de Xiao Hui. Ele levantou a cabeça e olhou diretamente nos olhos de An Xiao. Você é um mentiroso,
Já tinha se unido a Lu Shen. Você absolutamente não estava apenas de passagem. O que quer que Black Phantom tenha dito, que ele não estava interessado em procurar encrenca, era tudo mentira. Anxiao acariciou sua arma e riu. Se eu dissesse que era uma coincidência, você acreditaria. Caindo em suas mãos, já sei que não vou conseguir viver. Me mata. Balsas de repente cresceu uma espinha dorsal e se livrou da mão de Xiao Hui, que puxava ansiosamente a barra de sua camisa. Eu não sei se você está realmente pedindo a morte ou deliberadamente exibindo sua força de vontade, mas como quiser. Bang. A bala penetrou na têmpora de Balsas. Ele caiu, e a poça de sangue se expandiu gradualmente. A sobrancelha de Anxiao se ergueu. Parecia que Balsas não estava fingindo, ele realmente havia desistido de toda esperança e desejava uma morte rápida. Para esse tipo de senhor da guerra que operava fora da cidade, mesmo que normalmente tivesse medo da morte, quando fosse realmente confrontado com ela, ele a aceitaria com calma. Havia alguém, por outro lado, que era muito mais fraco. Anxiao olhou e Xiao Hui estava tão apavorado que não ousou respirar. Seu rosto estava pálido e suas costas ensopadas de suor frio. Anxiao se agachou e usou o cano da arma para bater no rosto de Xiao Hui. Você não deseja morrer? Xiao Hui balançou a cabeça freneticamente. Me dê um motivo. Eu posso te dar muito dinheiro. Posso encaminhá-lo para a família Lumera. Eu pareço alguém que precisa disso? Anxiao apontou o focinho para si mesmo. Xiao Hui engoliu sua saliva em alarme enquanto ele quebrava a cabeça e ponderava se havia algo que pudesse mover Anxiao. Os olhos de Anxiao eram penetrantes e de repente ele teve um vislumbre do bolso cheio e saliente de Xiao Hui. Ele estendeu a mão e pescou uma pilha de talões de recompensa. Acabou sendo um pôster de procurado por Zero, L. Porque esse homem da Lumera está carregando meu talão de recompensa. Anxiao ergueu as sobrancelhas, brincou com o papel nas mãos e olhou para Xiao Hui em silêncio. Xiao Hui finalmente viu algo que despertou seu interesse. Xiao Hui imediatamente se sentiu revigorado e, apressadamente derramou tudo o que sabia francamente. Anxiao? Zero? Família Lumera. Depois de ouvir a informação, Anxiao enrijeceu. Ele não sabia que o seu eu original vinha da família Lumera. Você não mentiu para mim, certo? Xiao Hui balançou a cabeça repetidamente. Black Phantom parecia estar interessado em Zero, ele não se importava com o motivo, tudo o que sabia era que agora tinha uma chance de sobrevivência. Por isso, ele não ousou esconder nada e se esforçou para tirar um computador do veículo e tirar várias fotos. A foto mostrava o eu mais jovem de Anxiao antes de ser levado pela organização germinal. Havia provas concretas em todos os tipos de fotos da família Lumera. Anxiao não duvidou de sua identidade. Então, isso significa que tem um padrasto e um bando de irmãos e irmãs? Os sentimentos de Anxiao eram complicados. Ele sempre pensou que não tinha nenhuma preocupação ou preocupação neste mundo. Ele não esperava ter essas conexões. A Lumera era sua família. Anxiao deu uma olhada em Xiao Hui. Essa pessoa também é minha família. Família Lumera, o maior senhor da guerra do continente norte. O segundo líder no comando, Xiao Jin, era o pai biológico do meu corpo original. A família deles era considerada poderosa. Anxiao ponderou em silêncio. O coração de Xiao Hui estava quase na garganta. Ele se sentia um condenado à espera de sua sentença. Este foi o minuto mais longo de sua vida. Você pode ir embora, Anxiao disse fracamente. Xiao Hui não se atreveu a acreditar. Ele se levantou, tremendo, e saiu correndo 2 passos na direção oposta. Ele virou a cabeça e viu um indiferente Anxiao. Só então ele ficou em êxtase. Sua vida foi salva. Ele não tinha pensamentos de vingança. Ele não queria mais ter nenhuma interação com Black Phantom. Ele esticou as pernas e correu para salvar a vida. De repente, sentiu uma dor aguda na nuca. Xiao Hui perdeu o controle de seu corpo. Ele caiu de cara para baixo, parecendo um cachorro comendo cocô. Suas pupilas dilataram e seu rosto parecia confuso. O que aconteceu comigo? Tão frio. Este foi o último pensamento de Xiao Hui neste mundo. Havia um buraco de bala profundo na nuca de Xiao Hui e sangue estava escorrendo. Anxiao colocou a águia furiosa de volta no coldre, o rosto sem emoção. Depois de pensar um pouco, ele ainda decidiu matar Xiao Hui. A Lumera eram as conexões que o eu original de Anxiao tinha, mas aquele infeliz já havia morrido. Anxiao era Anxiao,
Não outra pessoa. Mesmo que o velho Anxiao ainda tivesse relações de sangue, Anxiao não trataria a família Lumera como sua família. De qualquer forma, o velho Anxiao foi morto pelo irmão mais velho. Ele não herdaria os relacionamentos que o velho Anxiao tinha. Para ele, a família Lumera era um bando de estranhos e não era da sua conta. Eu mato quando for preciso. Talvez Anxiao pudesse obter algum apoio da família Lumera usando sua identidade original, mas com sua posição atual, ele não precisava ceder e depender desse tipo de poder. O ponto mais importante era que ele não queria fazer assim. Minha família não está neste mundo. Ele acendeu o cadáver em chamas, se virou e saiu. A chama ardente puxou sua sombra silenciosa mais e mais. Capítulo 160. Xiaojin tradutor, Atlas Studios editor, Atlas Studios na sede da família Lumera. Green Valleyville, no continente sul, sofreu uma emboscada. Perdemos esse território. A última mensagem deles foi há 1 hora. Liu Sheng morreu na batalha, Balsas e Xiao Hui também recuaram. Nenhuma notícia foi ouvida deles ainda. Acho que eles podem estar com problemas. A requintada taça de vinho de cristal foi esmagada no chão, e o vinho tinto respingou no caro tapete ordina feito à mão, deixando rastros de rosas vermelhas. Darryl, o líder da família, respirava ruidosamente como se fosse um urso. Seu corpo era volumoso como o de um urso, por isso seu apelido, Urso Branco Lumera. Este era o escritório de Darryl. Ele era bastante violento por natureza. Sua estante não era para livros, mas para exibir todos os tipos de armas. Armas de fogo, munições, adagas, espadas, sua coleção de arsenal em miniatura. Quem atacou nosso povo? Darryl rosnou. Em frente à escrivaninha estava um homem de meia idade bem vestido. Ele estava vestindo algo semelhante a um terno, mas com pequenas diferenças em alguns lugares. Era muito mais refinado e requintado. Ele estava usando óculos com aros de ouro e as correntes folheadas a ouro dos óculos penduradas em sua orelha. Se alguém desprezasse o músculo sob suas roupas, essa pessoa era um estudioso arquetípico. Ele era o segundo em comando da Lumera, Xiaojin. Xiaojin segurou o tablete com uma das mãos e disse: há 2 deles. Um é o grande senhor da guerra do continente sul, Lu Shen. Eu ouvi falar de seu nome. Reúne os homens armados no continente sul. Olho por olho. A Lumera vai buscar essa vingança. Darryl deu um tapinha na mesa e perguntou: quem pode ser a outra pessoa? Ele é o assassino da Darknet, Black Phantom. Trago para. Ao dizer essas 3 palavras, o tom de Darryl mudou e voltou a si. Como acabamos provocando ele, Darryl desconfiava muito de Black Phantom, um lendário assassino. Ele sabia que era melhor não provocar guardas solitários como ele. Embora a família Lumera fosse grande, eles tinham mais medo de assassinos lendários como ele. Se ele quisesse iniciar uma matança louca para assassinar a classe média da família Lumera, seria impossível pará-lo. Embora Darryl fosse impulsivo por natureza, ele sabia que não deveria provocar. Lidar com Lu Sheng foi uma decisão sem esforço. As forças de Lu Sheng estavam emaranhadas no continente do sul, e ele não afetaria a influência dos Alumeras no norte. Black Phantom, por outro lado, era diferente. Ele era um ranger solitário que poderia viajar para o norte. Ele havia até matado Liu Shen. Se as principais forças da família Lumera poderiam mesmo ferir o Black Phantom ainda era uma questão em dúvida. Além disso, os movimentos do Black Phantom eram erráticos. Não havia muitos relatórios sobre ele pela rede de inteligência e, sem uma rede de inteligência expansiva, eles não poderiam rastreá-lo. Além disso, a organização a qual ele pertencia era na verdade a maior rede de inteligência do mundo. Se eles quisessem atingir alguém da organização Darknet e solicitar ajuda da própria Darknet, seria ridículo. Darryl tinha 80% de certeza de que seria chamado de idiota. Portanto, tornar-se inimigo do Black Phantom foi certamente uma decisão imprudente. Darryl só conseguiu suprimir sua raiva e encontrar outras desculpas. Investigue a razão pela qual o fantasma negro está intervindo. Não o provoque ainda. Xiaojin concordou com uma cara inexpressiva. Era difícil saber no que ele estava pensando. Darryl sempre foi um homem impaciente, e agora que estava frustrado. Ele apontou para o rosto de Xiaojin e ordenou: vá cuidar dos negócios do seu filho. A guerra está chegando. Não desejo lidar com nenhum tipo de negócio da Germinal neste momento. Xiaojin ajustou os óculos e disse: ele é meu filho. Assim que o encontrar,
Ele voltará obedientemente. Ponto. O dia estava quase amanhecendo e o tiroteio em Green Valley Villa estava finalmente chegando ao fim. Os inimigos restantes foram todos mortos. Quando Lu Sheng conquistou a vila do Vale Verde, ele ordenou que suas tropas limpassem o campo de batalha e os impediu de machucar os residentes. Os moradores preocupados que não conseguiram dormir a noite inteira correram para as ruas e ouviram o novo dono da cidade, Lu Sheng, na praça. Ele prometeu salvaguardar as vidas e propriedades dos residentes. Para a tarefa, Green Valley Villa Invasion, os jogadores que escolheram proteger o acampamento falharam e estavam se sentindo abatidos. A batalha da noite anterior foi muito intensa e muitos jogadores gostariam que tivesse sido mais longa. Anxiao também ganhou alguma experiência com a tarefa. Ele segurou seu braço e encostou-se a uma casa para esperar Lu Sheng terminar seu discurso. Ele tinha Frenzy Edward e Bun Itidog ao seu lado. Frenzy Edward estava de mau humor, pois não era capaz de manter Anxiao para si mesmo agora. Ele estava perturbado. Bun Itidog foi até a Frenzy Edward e disse: "Eu conheço você. Você apareceu no Galaxy Teams. Você é um jogador profissional." Oh! Frenzy Edward reagiu friamente. "Você sempre seguiu o Black Phantom?" Bun Itidog estava curioso. Frenzy Edward não queria se preocupar com Bun Itidog, mas como um jogador profissional, ele tinha que prestar atenção em sua imagem e não deveria ser muito frio. Ele assentiu. "Você conhece suas origens?" "Seu nome verdadeiro é Anxiao", Frenzy Edward respondeu. Ele percebeu imediatamente e se virou para ver se Anxiao o tinha ouvido. Ele relaxou. Ele costumava servir ao Star Dragon. "Não tenho muita certeza sobre os detalhes exatos, mas sei que ele conhece alguém do acampamento chamado Star Dragon Strategic Defense Department." Os olhos de Bun Itidog brilharam. O vídeo que ele queria fazer seria uma investigação sobre a origem do Black Phantom. Frenzy Edward era seu seguidor mais antigo. Ele provavelmente saberia coisas que outros não sabiam. Ele ficou impressionado. Ele disse de maneira despreocupada: "Deixe-me apresentar-me. Eu sou um produtor de videogame." Frenzy Edward olhou fixamente. Ele apenas se lembrou agora que a identificação de Bun Itidog era bastante familiar. Foi o produtor da série XX Adventure de Aries. Quando ele estava interpretando Knight no passado, ele também havia lido Knight Adventure de Aries de Bun Itidog. Ele era um criador de vídeos pequeno, mas famoso. "É você." Frenzy Edward se recompôs. Quando ele recebeu o pedido de amizade de Bun Itidog, ele imediatamente aceitou. Apenas o status e a fama trariam um reconhecimento. Se ele fosse um jogador comum e enfadonho, Frenzy Edward nem se importaria. As coisas eram diferentes quando um era famoso. "Estou me preparando para focar no Galaxy e começar uma série. Pretendo colocar Black Phantom como meu foco no meu primeiro episódio. Eu gostaria de saber mais sobre as origens dessa pessoa. Espero que você possa me fornecer algum material. Você poderia aparecer na tela junto comigo para fazer uma série também." Anxiao nunca falou sobre suas origens, então Bun Itidog decidiu mudar seu foco para Frenzy Edward. "Tudo bem, claro", Frenzy Edward respondeu. Esta foi uma situação ganha-ganha. Um jogador profissional que aparecia no programa certamente aumentaria sua reputação. Esta seria uma boa exposição para ele. Ouvindo os dois discutindo atrás dele, Anxiao não os impediu. Frenzy Edward tinha conhecimento limitado sobre ele. Essas informações poderiam ser divulgadas, o que apenas deixaria mais jogadores curiosos. Ele queria revelar a informação pouco a pouco. Essa era precisamente sua intenção ao trazer Bun Itidog junto. Depois de assegurar os moradores de Green Valley Villa, Lu Sheng entregou os assuntos ao deputado e foi para o lado de Anxiao. "Black Phantom, obrigado por sua ajuda. Se não fosse por você, eu não teria conquistado Green Valley Villa. Se ao menos Balsas não tivesse escapado. Oh, eu o matei." O rosto de Lu Sheng ficou em branco e ele sentiu um aperto no coração. "Estou muito grato, mas... você realmente não quer nada?" Anxiao riu um pouco e mudou de assunto. "Você descobriu os aspectos únicos dos refugiados." Ao mencionar isso, Lu Sheng ficou encantado. "Todo esse grupo de refugiados pode morrer e depois ressuscitar. É simplesmente incrível. Achei que fossem pessoas simples e comuns. Este mundo é tão grande e parece que nada é impossível." Lu Sheng originalmente não planejou que os refugiados se juntassem à batalha.
Mas quando os jogadores entraram em ação, ele logo percebeu que eles tinham a habilidade especial de ressuscitar. Ele ficou chocado e descobriu o que Anxiao queria dizer, originalmente. Esses ajudantes eram muito especiais. Ele os tinha desprezado. Agora ele sabia porque eles não tinham medo de morrer. Isso porque eles simplesmente não morrem. Bun Itidog, que estava ao lado, sentiu que algo estava estranho. Refugiados. Eles são jogadores reais. Porque o NPC pensaria que a ressurreição dos jogadores é estranha. Um NPC não vai se incomodar com isso. Anxiao puxou Lu Sheng para o lado. Ele não queria que outros jogadores ouvissem o que ele diria a Lu Sheng. Black Phantom, você sabe a origem desses refugiados? Lu Sheng perguntou curiosamente. Não tenho muita certeza, respondeu Anxiao, mas sei que eles são muito diligentes. Eles são extremamente voltados para o lucro. Você não destruiu Green Valleyville. Você precisa dessas pessoas para reconstruir o lugar. Esses refugiados são os melhores trabalhadores que você pode encontrar. Você pode usá-los ao seu gosto. Mas alguns refugiados foram contra mim antes. Eles são meus inimigos. A ajuda deles a Balsas não foi leal e fiel. Você pode tratá-los como mercenários. Quando lhe disse isso, Lu Sheng entendeu. Eu posso tentar. Você realmente não sabe o que aconteceu com eles. Todos eles podem ressuscitar, é apenas sua habilidade especial. Não sabemos onde Balsas encontrou esse grupo de pessoas.